A realidade paralela, ela é difícil de falar. Quando a gente fala de espiritualidade, projeção astral, já é difícil. Mas a gente está falando de uma coisa que, por exemplo, você sai daqui, você vai para ali, então você deixa seu corpo aqui, você vai para lá e volta para o corpo. Então já é difícil entender o conceito de dimensão cronológica e que a vida continua. A realidade paralela entra num aspecto que eu queria deixar você que está ouvindo assim preparado. Sempre que eu vou fazer esse tema no canal, eu falo, galera, abre a mente um pouquinho só hoje, tá? Tipo um orego mesmo profundo, onde a gente conversa de assuntos em que não são, como ele falou assim, tão fáceis, não são comprovados, apesar de teoricamente os físicos, a física quântica, estudar profundamente. O próprio Carl Sagan falou algumas vezes, assim, de que existe multirealidades, múltiplas realidades acontecendo. Em algumas dessas realidades você pode coexistir. Existem outras teorias várias, além da realidade paralela, que são múltiplas realidades, você tem os jumps entre realidades, que é uma outra teoria, que é o que acontece é o seguinte, você vem vindo, tá, duas realidades, eventualmente você cruza. Então, por exemplo, o que acontece na hora que, entre aspas, nessa loucura, de fato é uma loucura, parece um negócio de maluco falando, mas é um assunto que chega para projetor astral, chega para isso, você sai do corpo, algumas coisas acontecem, e você pula. Quando você pula, o seu cérebro que está os seus conhecimentos passam a agir como se fossem um conhecimento da alterada, ou seja, é uma cruz, você cruza, mas você começa a achar tudo estranho, mas algumas coisas falham, como, por exemplo, o efeito Mandela. O efeito Mandela é um dos conceitos de jumps de realidade, ou como as realidades se cruzam. Para algumas pessoas, Mandela tinha morrido há muito tempo, para outras, ele não ficou preso. E você vai ver que até vocês aqui, vocês vão ter alguns pensamentos sobre isso. E ninguém sabe por quê, mas não é só isso. São tantas outras coisas que você não sabe se a gente é mal informado, mas não é questão de a pessoa tem certeza que aquilo era assim e ela traz alguma informação. Claro que isso é só uma das vertentes que falam, e você tem o shifting, que é uma turminha atualmente que, pela uma vontade imensa, de uma forma mental, ela quer mudar a realidade e ela consegue, entre aspas, acessar. Essa ideia do shifting, ela acontece tanto entre realidades como em tempo presente, passado e futuro, e ele é descrito em cima de um livro muito bom, em algum lugar do passado, do Christopher Reeve, se não me engano, que era o Super-Homem, em que ele realmente faz um esforço, ele muda de roupa, ele volta à roupa do passado, ele vê um quadro, eu não vou contar o filme, porque às vezes vocês já assistiram? Não. Pronto, não vou contar, porque eu acho que é sacanagem fazer isso. Mas acontece uma coisa com ele, que ele não sabe por quê. E ele fica absolutamente encantado com aquela coisa. Então ele começa a estudar algumas coisas e tal. No livro, que é melhor que o filme, tá? No livro acontece uma coisa. No livro ele tá em câncer terminal, cara. Então o cara sai pra viajar, ele vai parar no hotel, que existe nos Estados Unidos, ficou bem conhecido até esse hotel depois do filme. E ele acaba acontecendo esse processo com ele. E ele, por uma intenção, ele volta ao passado, no mesmo hotel, e acontecem algumas coisas através de vontade. Ele quis voltar, ele fez um esforço, ele estudou como voltar, então ele muda a roupa, tenta, coloca coisa, e consegue fazer essa quebra de tempo e espaço, que é o que essa turminha hoje em dia, mais nova, tem falado dessa questão do shift. Não é uma coisa fácil, apesar de já muitas pessoas terem sensações, e até eu tive uma experiência, por exemplo, estranha, com algo parecido com isso, mas foi fora do corpo, não foi em outra... Fisicamente? Não foi físico. Como que foi a experiência? Eu morei na infância em uma parte em São Vicente, na cidade náutica, e outra parte em Santos. Então, antes de me mudar para Salvador, eu morava ali na cidade náutica, em São Vicente. E aí eu fui fazer uma prova em Guarujá, na UniOeste, de transferência, de faculdade. Aí eu passei, mas na história não foi essa. Aí eu fui fazer a prova e passei na região que eu morei ali nos anos 1980, 84, 85, 83, toda essa faixa aí. Era criança. E aí eu fui lá na rua, quando eu saí no oeste, eu fui lá na rua que eu morei. Aí eu comecei a conversar com os moradores, ainda tinham pessoas lá que moravam lá, algumas pessoas que... Eu fui para casa com uma sensação nostálgica muito forte, mas muito forte. Até comentei, eu fiz um vídeo sobre isso na hora, lá no estacionamento da UniOeste. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu fui para casa, mas não tinha nenhuma intenção. Aí eu saí do corpo esse dia e fui para o passado. Eu não sei... Eu estava lúcido, não foi... Tudo bem,
pode ter sido uma viagem por eu ter estado lá, mas como é que... Se foi uma viagem, eu tinha consciência que eu estava lá, eu sabia, eu achei estranho. O que aconteceu? Eu apareci voando em cima de carros antigos. Então eu via Passat, Corcel, Diplomata, todos os carros antigos, Escort, dos anos 80. Aí eu tava voando, eu falei, tô no mundo espiritual do passado. Aí eu parei, eu vi um cara no chão, e eu parei e peguei o cara, e ele me via. Então eu falei, cara, onde é que a gente tá? Ele falou, que ano nós estamos? Eu perguntei para ele, ele falou, 1984. Ele falou, você é espírito? Ele falou, eu sou desencarnado. Eu peguei ele, para você ter ideia, levei comigo voando pelo local que nós estávamos, lúcido, e eu via lojas antigas, os shoppings antigos, tudo antigo naquela, eu não sei que lugar. Perfeitinho, assim. Eu não sei o que aconteceu. Aí eu fiquei na dúvida, eu voltei pro corpo, eu fiquei numa dúvida. Eu não sei se eu inventei isso tudo, mas eu estava lúcido. Então, eu questiono todas as opções. Eu não sei se eu entrei numa situação do astral que existe como se eles vivessem em 1984 e achassem assim, ou se eu realmente voltei no tempo. E se eu voltei no tempo, eu quebrei, entre aspas, o espaço e tempo. Eu fui onde eu podia ir. Como eu estava em corpo astral, eu não podia ir no corpo físico, que, entre aspas, então foi o que eu pensei. Então, existem coisas que o projetor astral ele é convidado constantemente a sensações assim. Como você, por exemplo, quebra o tempo e espaço várias vezes. Você vê coisas fora do corpo que estão para acontecer e você não entende como que isso acontece, mas ainda não é realidade paralela. Mas você percebe que existe uma interação muito forte com essa questão de tempo e cruzamento, assim. Por isso que ela acaba vindo. Mas daí, então, o que seria, de fato, a realidade paralela? Então, existe uma maneira de descrever? Existe assim, basicamente assim. Diz que existe diversas, ou milhares, ou milhões, ou bilhões de realidades iguais ou próximas, em que em algum lugar existe... Essa é uma delas. Uma das teorias é que em algum lugar existe alguém igual a você, vivendo exatamente a mesma vida, com forma parecida. Existe alguma que são tantas que você está em várias dessas. Como se o universo se copiasse tanto e várias vezes, são tão infinitos que eventualmente ele copia parecido com a gente. Existe uma outra, que aí é a parte mais espiritualista da realidade paralela, que esse conceito da realidade paralela é científico, tá? Isso que eu falei agora. Entendi. Que existem múltiplas realidades em que elas se copiam tanto que alguma coisa vai ser igual a outra em algum momento, inclusive igual a gente. Mas o conceito espiritualizado, ele é mais, obviamente, viajado, mas é interessante. Diz que nós somos uma consciência em algum ambiente e nós expandimos essa consciência para alguns lugares. Por exemplo, uma parte dela vem para o planeta Terra, um exemplo, segundo fala. Eles chamam de mônadas. Chegando no planeta Terra, como um polvo, ela abre. E ela, quando abre, ela subdivide para que você ganhe experiências em pontos diferentes, não necessariamente na mesma frequência. Às vezes tem gente que vai para um ponto diferente. Esse conceito ele é aceito até pelo espiritismo sobre outra ótica, que é a subdivisão de almas grupais. Almas grupais. Dentro do espiritismo diz que os girinos, as aves, as plantas, os minerais, alguns outros animais, eles subdividem a consciência numa mesma cronológica. Aqui agora, por exemplo, um grupo de girinos é um só espírito. Não tem. Por quê? Porque eles morrem muito rápido e não conseguem adquirir experiência muito. Então, quanto mais subdividido, menor a sua consciência. Inclusive, nessa teoria das mônadas espiritualistas, do espiritual, que acontece com uma pessoa que começa a melhorar a consciência? Ela começa a subdividir menos. Quando mais centrado você vai ficando, você menos precisa subdividir, que você começa a conseguir ganhar experiência. Quanto mais, aí você começa a pegar uma mesma unidade e ficar mais pleno. Mas eu não saber, existem várias ideias. Alguns espiritualistas ainda defendem, eu não tenho essa informação, assim, nunca vi, que você pode ter essa subdivisão na mesma encarnação. Eu nunca consegui nem conceber, assim, é difícil imaginar. Não é possível, tá? É porque tem muitos que defendem a ideia de que uma pessoa que ela toma decisões diferentes, vamos supor, eu casei, pode existir uma realidade paralela que eu não casei, sou solteiro. Você é solteiro. Então minha vida seria totalmente diferente nesta realidade paralela? Diferente e conectada a você. Diz que existe uma outra teoria que
partes das nossas, como nós somos nós, entre aspas, essa da parte, é você mesmo, subdividido. Que às vezes você passa por uma determinada experiência traumática, um peso muito forte, ou um desencarne e tal, ou qualquer coisa, numa determinada frequência que você sente sem entender como aqui. Por exemplo, você lá, digamos que você não seja casado numa outra realidade. Sim. Não sei se você é aqui o exemplo, mas digamos. Eu sou noivo atualmente. É noiva. Digamos que lá você não seja. Ou tenha acontecido alguma coisa. Essa conexão, essa experiência, entre aspas, ela é meio que compartilhada. É o que dizem. É um assunto que, como eu falei, assim, a própria projeção astral e a espiritualidade ela já entra num tema dificílimo de falar, até de conversar. E a gente já é dado como doido falando de projeção astral. Então, quando você começa a falar desse assunto, aí é doido de vez. Mas vamos embora. Mas se a gente olhar para a projeção astral, existem várias técnicas que você faz. A projeção astral é comprovada. Que é entre comprovada. aspas. Exato. Não estamos trabalhando, até falamos num capítulo anterior, sobre a tentativa de fazer experimentações e tal. Mas a projeção astral, eu posso falar para você, inclusive eu não sei se esse curso é gratuito, tá? Então, o curso viagemastral.com.br é totalmente gratuito. Não tem custo nenhum, não tem mesmo. Então, aquele curso eu falo para as pessoas, as pessoas conseguem sair, faz experimento, vários, e ela consegue ver o próprio corpo. Então, por mais que ela tenha alguma dúvida se é real ou não, ela está tendo uma experiência ali daquilo que está acontecendo. A realidade paralela entra num conceito em que a gente conversa mais até de forma filosófica do que porque a gente não consegue experimentar minimamente. Então é aquela coisa, a gente precisa filosofar para talvez um dia encontrar uma forma. Mas não tem talvez uma confusão das pessoas de acharem que quando elas estão em viagem astral, elas estão em uma realidade paralela? O problema é esse, é que a projeção astral, existe vários tipos de projeções, né? A gente fala bastante de projeção astral, mas existe a projeção mental e a energética. Que a consciência, ela não precisa, ela não está presa só nem no corpo físico, que é usado para a matéria, nem no corpo astral, que é usado para o astral, nem no corpo energético, que é usado para o energético, nem no mental, que é para o mental. Então, você continua usando uma casca de cebola de coisa. A confusão, ela existe porque você não sabe direito o que vai acontecer nessa viagem. Você sai do corpo, às vezes você vai para a dimensão melhor. Por que você, às vezes, vai por vários... Tem lógica. Você vai para a dimensão um pouquinho mais densa. E é comum que isso aconteça. Só que em algumas raras situações como essa acontecem. Você sai e você quebra. E você não entende por que aquilo aconteceu. E teria como a gente dizer, quais seriam os benefícios de uma pessoa conseguir chegar num ponto de sair do corpo? Porque muitas pessoas acredito que fazem mais pela própria experiência de sentir aquilo, mas a gente consegue colocar um benefício espiritual, de consciência nisso? Para você parar para pensar, a pergunta é até invertida. Se, entre aspas, nós não somos daqui, e se você parar para pensar, até pelo conceito normal, não parecemos ser. Você tirar a espiritualidade, você nasce... Você estava onde antes? Não existia. Certo? Então você criou uma identidade única no meio da vida, uma digital única, uma íris única, uma forma de ser única e depois você passa a não existir de novo. A pergunta é o contrário. O que nós estamos fazendo aqui? Qual foi a passagem? A projeção astral, ela tem a capacidade de, entre aspas, dar parte dessa resposta, porque você desencarna, você chega no mundo espiritual, você continua sem saber muita coisa. A única coisa que você sabe é que a vida continua, não para ali. Parece muito para quem realmente está aqui, mas não é tanto. Então, assim, a projeção astral, primeiro você tem uma noção de que só você saber que a vida não acaba aqui, tudo que você pensava sobre investimentos e tempo já muda o conceito. Só você saber que as pessoas, sua mãe, seus avós e tudo mais, você não só não acabaram, como você encontra com eles. Então, você tem uma noção do que aconteceu antes, é a verdadeira resposta da vida. Você sabe mais ou menos onde eu estava, por exemplo, eu soube fora do corpo porque eu fui assistir o casamento do meu pai e da minha mãe desencarnado. Eu vi a imagem, quem falou para mim foi o amigo espiritual que estava com a gente. Estava eu, meu irmão Sandro e ele assistindo. Nós estávamos em cima de como se fosse um mezanino, assim, daí de uma parte, assistindo meus pais casando. Então, assim, a programação do processo aconteceu antes. Então, você também consegue, saindo do corpo, adiantar ou participar de situações que estão acontecendo. Então, você acaba entendendo que é como se fosse um curso. É como se você fosse para a faculdade e a saída do corpo é fosse você voltasse para casa de vez em quando. A diferença é que o cara que entra aqui, ele na cabeça dele, ele só está na faculdade. Ele está na escola o tempo todo. Então, você consegue entender que isso aqui é realmente uma passagem.
profunda, né? Então, a projeção astral ela abre a mente de uma forma impressionante. Entendi. Então, a projeção ela pode ajudar bastante, por exemplo, num processo de identificação de traumas, ressignificação. Também. Porque pode ir lá atrás. Você pode entender, talvez, até sempre que uma utilidade da projeção astral, a primeira coisa que, quando eu comecei a sair do corpo, eu encontrei um cara dentro da minha casa, que era o cara que acompanhava a minha mãe. Cara, e eu falei pra minha mãe, mãe, tem um cara que fica te seguindo. Um Vê espírito. que interessante. Eu falei à minha mãe coisas que ela não sabia. Que a mudança de personalidade que ela tinha constantemente não era só dela. Também era, porque é uma porta. E só isso você você chega... Imagine, uma pessoa vai no psicólogo. Olha que coisa louca, vai no psiquiatra, ela toma remédio, ela não sabe por quê. Então ela se acha... Imagine que ela é responsável pelas suas atitudes, claro, mas que aquilo não seja só dela. Por mais que você não... mas isso vai fazer a pessoa não assumir o compromisso. Pelo contrário, vai fazer você entender por que é tão difícil. Até a forma como nós tratamos os pacientes vai mudar no momento que a gente perceber que as influências existem. Então, a parte espiritual é impressionante. Ela pega todos os ramos, você imaginar. O que seria a porta que você disse? A porta seria as dificuldades que nós próprios temos. Por exemplo, você tem um determinado nervosismo, você tem uma tendência a uma determinada coisa, e aquilo é usado. É usado como foco, porque... É usado pelo espírito. Sim, por que é feito? Quem são os espíritos? A gente mesmo. Por que eles fazem isso? Porque esses caras ficaram presos em situações que não pertencem, por exemplo. Aqui nós temos coisas que só o corpo físico faz. Quando você fuma, você gera uma troca gasosa, que gera uma reação, que passa pela barreira hematocefálica, libera neurotransmissores, que é uma sensação única bioquímica que só você tem. Só o corpo físico faz isso. Se você sai daqui, digamos que a vida continua, é só pensar, com o mesmo vício e continua, não existe mais corpo para biologicamente causar a mesma reação bioquímica. Então, o que acontece? O espírito que fica preso nessas vontades, ele beira as pessoas que fazem exatamente isso. Então, por que nervosismo faz? Por que vícios fazem? Porque é o que essas pessoas buscam. Elas buscam sensações que levem às mesmas, digamos, controles ou saciamento físico que elas mesmas tinham enquanto estavam vivas. Então, por isso que existe uma interligação muito interessante isso. É como se fosse um processo de troca energética. Eu só consigo se eu encosto em você. O espírito não consegue mais sentir as coisas. Ele sente coisas melhores, diferentes, mas ele não consegue mais sentir as mesmas sensações que você tinha enquanto estava aqui. Só o corpo físico faz isso. Você estava explicando da viagem astral, né? Você disse que tem outros dois tipos, que seriam a viagem mental e a energética. A mental, ela é mais palpável. É menos palpável. Menos palpável. É mais difícil. Mais difícil. O que é mais difícil controlar? Seu corpo ou sua mente? Mais fácil meu corpo, mais difícil minha mente. Exato. Sim. Então, por isso ela torna-se, por isso que ela é mais difícil. Mas o que seria, se você pudesse explicar pra gente, o que seria a viagem energética? A energia da gente é o seguinte, a consciência ela é meio que um ser mutante que vai controlando é como se fosse um robô, ela vai controlando onde passa. Por exemplo, se nós pegássemos o seu corpo físico e colocássemos você dentro de um escafandro e colocássemos você dentro d'água, você ia continuar, daqui a pouco você ia estar mexendo ali devagarzinho, uma limitação você ia estar usando. O corpo energético, você tem um corpo físico, e você tem o corpo energético, que eu comparo ele à placenta. Olha que interessante. Para um bebê nascer, ele precisa ter a placenta para poder trazer nutrientes enquanto ele está ali no corpo da mãe. Depois que ele sai, a placenta é descartada, chama de equitação. O processo do desencarne é igual. Você tem um corpo físico, você tem uma placenta energética, que é o corpo energético, esse específico para isso, e o corpo espiritual que usa isso. Só que ele não se limita só a ser um intermédio. A consciência consegue atuar nesse sistema energético também. Então, o sistema energético é muita coisa, além de ser um veículo. Então, por exemplo, a clarividência acontece no sistema energético. A clarividência viajoura, que é a visão remota, também acontece no sistema energético. As leituras... A telepatia não. A telepatia entra no sistema mental, que pode também estar, por exemplo, eu posso estar aqui agora... Por que é complexo? Porque a consciência está fazendo tudo isso. Você emite um campo daqui para cá. Isso tudo emite campo.
Se a gente emite cheiro, também emite... O cheiro é uma identificação perfeita que você está pegando o campo de alguma coisa, mas não é só. Quando você joga uma energia para cá, eu posso, através do sistema energético, fazer a leitura só do seu sistema energético, trazer para mim, interpretar em sensações e falar que eu estou sentindo o que você está sentindo e não é telepatia ainda. Uhum. Telepatia é quando eu leio diretamente o campo mental. Entendi, mas... Quem entra no campo mental. Então, o sistema energético, a pessoa consegue... Eu posso estar aqui agora, ele é mais liberto. Assim, o energético e o mental, eles são mais libertos do que a projeção astral. Apesar de... Por quê? Eu consigo estar aqui agora e sair em sistema energético, expando a minha energia e consigo ver uma coisa à distância. O corpo astral, para você sair do corpo, tem que dormir. Então, por isso que o corpo tem que apagar para você sair com ele. Entendi. Porque ele faz parte do sistema da encarnação, né? Por esse motivo. E pegando o paralelo lá da placenta, É muito bom a gente esse cara. tem o cordão umbilical quando a gente está na placenta. Exatamente. Também temos isso? Nutriente, porque você puxa nutrientes. Uhum. No caso da mamãe, a gente puxa nutrientes da mamãe terra. Então, mas Deve ser a existe mesma coisa. Bonitinho, né? Existe, porque você falou que a placenta seria o corpo... Energético. Energético. Somente usado para encarnação, é diferente. Então, mas o cordão umbilical, qual que seria o paralelo com O cordão umbilical é que a gente é conectado à placenta energética, que é esse sistema energético da gente. A gente é conectado. Existe um cordão entre o corpo físico e o sistema energético. Isso. Cordão de ouro? Não, o Isso. cordão de ouro é o mental. Ah, tá. É assim, porque na verdade a gente não fala tudo isso. Tem o cordão, você tem o corpo físico. Existe um cordão que é ligado ao corpo físico, ao corpo astral. Quem é esse corpo de prata? É de prata? É a placenta. É isso. Ah, essa essa é a minha pergunta. Exatamente ela, entendeu? Ele faz o intermédio, porque você só consegue se nutrir fisicamente por causa do corpo astral. Uhum. É o corpo astral que trazendo, intermediando o processo. Veja, o corpo astral, digamos que fosse um tipo de mãe, só para fazer um intermediário direto. A placenta seria o sistema energético e o corpo físico seria o corpinho do bebê. Uhum. Então a gente consegue fazer essa interligação. Na verdade, quando eu comecei a estudar, foi muito bom ter entrado para estudar medicina já velho, assim. Velho, assim, mas Mais maduro. mais besteira. Mais vivido. Quando você fala mais velho, se você com 2 anos, o cara que tinha 1, hoje eu tô mais velho. Né? Mais vivido. Foi muito bom, porque os paralelos todos são incríveis. Tudo que você imaginar. Cara, a outra coisa que eu acho que eu deveria estudar, e todos nós deveríamos estudar medicina e estudar astronomia. Porque, vê, eu percebi que tudo é igual entre alguma esfera. Se você pegar o sistema da Terra, ele tem um sistema gravitacional, a Lua está presa na Terra, a Terra está presa no Sol. Então, isso está tudo conectado. Uhum. Se você pegar o sistema celular, for para o micro, você vai ver que os miócitos estão conectados, eles se movem, um vai atrás do outro, tem receptividade, tem centro gravitacional, tem membrana. Se você pegar o nosso corpo, é a mesma coisa. Nós temos auras, temos membrana, eu estou conectado a você, a gente sente um ao outro. Tudo que um determinado grupo de seres humanos estão legais, o ambiente fica bom. Você pega alguns grupos de seres humanos ruins, o ambiente não fica legal, são as células que entram em mutação. Se você parar para pensar, tudo meio próximo, assim, é muito, muito bom de estudar, velho. Mas eu não entendi a parte por que o corpo físico nosso precisa desse cordão para ele se nutrir. Porque na mente do leigo ele pensa que nós precisamos de alimentos, de água e comida. Eu tenho uma teoria, aí é a hipótese. Eu tenho uma hipótese de que nós estamos encarnados no sistema nervoso. Nós somos o quê? Que nosso sistema todo é interconectado somente no sistema nervoso, porque faz sentido. Se você, o resto ele é o acessório que o sistema nervoso conecta tudo, né? Tá aqui na pele, tá aqui no dedo. Essa interconexão do sistema nervoso faz com que... Só reformule essa pergunta de novo por um minuto. Por que o corpo físico precisa desse cordão para se alimentar? O que acontece? O sistema nervoso é onde a consciência está. Uhum. Existe um estudo que você vai estudando, você chega no último ponto, você não sabe onde para. O último neurônio que controla, da onde que sai o comando. Sabe-se que sai de um ponto, mas a última sinapse, você não entende da onde que está vindo a informação. Isso é estudado até dentro da medicina. Quando você começa a estudar neurologia, você começa a tentar encontrar da onde está saindo o centro de comando mesmo. O último neurônio que faz a sinapse, da onde que ele recebe o estímulo? Ele cria sozinho? Ele vem da onde? Como é que vem o primeiro impulso de ação? Diz que é daí que a consciência entra. É o processo consciencial. O que acontece? Se o sistema nervoso não tem impulso, o sistema físico basicamente não vive mais. Por que o corpo físico se mantém?
essa conexão, que é a placenta, liga ao corpo espiritual, aonde está a consciência, estava antes de voltar para cá. É tipo uma cebola. Por exemplo, eu posso pegar você, colocar dentro d'água e tirar o corpo físico seu e deixar o escafandro lá de vez, você vai morrer. Não funciona assim. Eu tenho que primeiro trazer você de volta, descarto o escafandro, aí trago você de volta para cá, descarto o corpo físico, aí trago você para o corpo espiritual, aí descarto o espiritual, levo você para o mental. É tipo uma casca de cebola. Então, eles são interligados. O corpo físico só consegue se mover, assim como o escafandro só consegue se mover na água, porque existe um veículo que intermedia esse processo. Então, por isso que o corpo físico está interconectado com corda o sistema energético, a corda de prata, ao corpo espiritual, para que exista essa movimentação. É incrível, velho. Se você é a consciência em si, né? Por isso que as pessoas são tão diferentes. Você pega irmãos gêmeos, iguais, criadas do mesmo jeito, que têm univitelinos, eles são diferentes. E não é pouco, não é muito. Porque consciência é diferente. Consciência é diferente. Se eles são iguais, porque eles se comportam iguais. Não é igual o girino. Que também não sei como é que vai ser. Não sei o estudo dos girinos aí. Mas é interessante que a consciência, ela traz informações e atua totalmente diferente, né? Isso a gente vê isso nos filhos também. Mesmo diferentes, a gente vê que é estranho que eles podem ser tão diferentes um do outro, né? Até os bichinhos são assim, estranhamente diferentes, né? E aí você, nesse processo todo que você já passou fazendo essas experiências fora do corpo, você sentiu você subindo nessas escalas de cebola e aumentando sua consciência? Já aconteceu. Já aconteceu de eu sair do corpo... normalmente você sai do corpo em projeção astral, tá? Quando você dorme, e fica nas dimensões mais densas por uma questão de densidade natural, mais próximo ao que nós somos, né? Tá? Corpo físico, sistema energético, corpo astral, tudo nas dimensões mais densas agora. Tá. Mas... Tipo no umbral, você disse? Sim. Mas às vezes acontece, você sai do corpo, aí você deixa o corpo astral e sai mental. Não precisa ser assim. Eu nunca fui além do mental, tá? Só cheguei ao mental. E é muito difícil. Nas minhas andanças, eu tive poucas experiências em corpos mentais, esses 4 ou 5, que lúcidas, assim, absurdo. Eu tive uma experiência onde eu saí direto em corpo mental, mas foi muito estranha. E eu acho que foi de decorrência a harmonia que eu tava, assim, não tava nem bem. Eu sentei na cama, encostei assim, né? Só encostei os olhos, assim, fiquei quietinho. Em determinado momento eu senti uma expansão estranha, assim, né? E eu nunca tinha saído do corpo daquele jeito. Eu tô acostumado a sair do corpo de novo, assim. Então tem o sistema energético, tem o estado vibracional, tem aquela vibração que vem. Porque isso é um sistema reativo da placenta. A placenta segura. Quando o corpo adormece, ela começa a reagir, porque ela solta o corpo astral. Naquele momento, nada disso aconteceu. Eu acho que isso é possível ser feito, mas só é possível ser feito, por isso que é tão raro, com alta capacidade mental. E aquele dia eu tava mentalmente calmo, realmente. Cara, eu saí do corpo, porque eu vi meu corpo deitado e continuei saindo. Mas eu não tinha forma. Na verdade, eu nem me preocupei com isso. Eu comecei a se levantar, eu estava no apartamento, tá? Aí eu via pela janela a ideia de onde estava meu corpo, eu fui levantando, aí fiquei numa altura assim que eu comecei a ver parte do meu bairro. Eu vi Rui Capibaribe, onde eu morava ali perto, em Recife. Aí fui subindo, cheguei numa área bem alta, assim, que comecei a ver um pontinho de uma parte, assim, que era tipo, não sei que ponto era, que era a Bahia, na entrada de uma parte de Pernambuco. E quando eu fiz aquilo, eu olhando, eu consegui sentir o que aquelas pessoas dali sentiam. Eu me compadeci com algumas pessoas passando dificuldade. Cara, na hora que isso aconteceu, parou de subir. Só por eu sentir a emoção, acho que mais intensa, né? Porque é a empatia que eu acho que a gente deve ter, talvez não seja essa que deveria ter, né? Que é aquela empatia correta onde você ama, os mentores aqui ajudam a gente e voltam. Aí eles não ficam sofrendo, mas é difícil ver uma coisa, a gente na nossa consciência atual e não sofrer, né? E eu comecei a voltar. Eu voltei até que eu abri os olhos de novo, mas, cara, foi muito lúcido. Nossa. Então, essa foi uma experiência mental que eu tive, assim, que eu acho que... Eu não sei se ela foi um presente ou se foi uma consequência, se tudo estava... O ambiente estava tranquilo, eu estava bem nutrido, estava tudo... Eu encostei sem nada, sem pegar em aparelho, sem pegar... Só encostei... Sabe como do nada, você encosta um pouquinho assim, eu sentei na cama. Tinha uma almofadinha, eu sentei assim na cama, encostei assim. Minutinhos depois isso aconteceu. E, hipoteticamente, o máximo que alguém poderia ir seria onde? Na luz? Não sei dizer. Eu acho que, como encarnado, sinceramente,
Eu acho que o normal é até o corpo mental na primeira dimensão. Você não consegue além disso. Primeira dimensão? É porque... Não Você é que quer dizer você com não... isso? Porque, assim, existem conceitos de dimensão e de frequência são bem confusos. Mas você tem, assim, a dimensão física. Por exemplo, você vem para cá no Waze e você bota para cá. No astral não funciona assim. No astral você tem o conceito de dimensão. Eu falo isso no curso, tá? Uhum. No curso que tá lá, curso viagemastral.com.br, é de graça. Tá lá, eu faço de propósito, eu criei isso nessa energia da troca, Sim. tá? Existe uma dimensão, pode conter várias subfrequências. Então pode acontecer, por exemplo, apesar de ser a mesma dimensão, tem você tem uma certa correlação visual entre elas, você pode ter pequenas subfrequências. Tem coisas que pode existir uma que não tem na outra. Aí você tem 7 dimensões astrais, com várias subfrequências cada uma. E aparentemente eu só fui até a primeira dimensão mental. 3 dimensões mentais. E eu acho que o ser humano encarnado só consegue chegar até a primeira dimensão mental. Justamente por uma impossibilidade até de conseguir rememorar a partir disso. Você não consegue trazer rememoração. Mas rememoração, sei o que? Lembrar do que aconteceu. Porque existe dentro das questões das realidades paralelas e espaço e tempo e tal, inclusive eu aconselho a assistir o filme Interestelar, é bem gostoso de ver por causa de fala. Para mim é o seguinte, no momento que você sai do corpo, além da dificuldade orgânica, além da dificuldade de você ter um corpo extremamente mais inteligente, para mim tem uma quebra de tempo, assim, difícil de entender. Porque para mim o tempo no astral passa mais rápido. Mais rápido. Por exemplo, se eu estou aqui, isso até na teoria da questão da relatividade de Einstein, o tempo, a gravidade, ela cria uma curva. Sim. Por exemplo, se aqui não tem a mesma curva, e ela não é uma curva assim, a gravidade é proporcional. Ela cria uma curva na massa, mas ela não cria uma curva em todas as frequências iguais. Então, quando você sai do corpo, apesar de estar na Terra, o processo é mais rápido. Então, a dificuldade de rememoração qual é? Enquanto você sai do corpo, o corpo fica no espaço lento. Então, você começa ele fica leve? Não, o corpo ficou. Então, mas aí... Você fica mais leve. Exato. Então, você passa a ter uma experiência mais rápida. Então, você tem que pegar um negócio desse tamanho e trazer para um corpo que ainda está lá atrás. Então, eu acho que eu tenho isso é uma hipótese também, como estudante de espiritualidade, professor Pardal, meio doido, de que a dificuldade de rememoração é essa e não só. Para mim, os espíritos, quando desencarnam, passam por isso, enquanto mais alto. E o que acontece? A dificuldade deles se comunicarem com a gente também é atemporal, é de tempo. Eles estão um pouquinho mais na frente. Então, eles têm que fazer um esforço para vir. Por isso que eu acho que quando você se sutiliza, um médium, você tem que melhorar suas energias, você tem que sutilizar-se mais. Eu acho que quando você faz isso, você alcança a uma frequência onde esses caras estão. Nossa. É como se você fizesse isso aqui, ó. Aí você sintoniza nos caras e você consegue pegar. Quando você fica mais denso, quanto mais... Tudo faz sentido. Você fica na Terra. Quando você fica na Terra, você se conecta mais aos espíritos que estão presos nas questões da Terra. Aí você fica mais... Isso é um conceito que eu, como saindo do corpo depois de alguns anos, eu cheguei mais ou menos à ideia de que é por isso que quando você desencarna, a comunicação é tão difícil. Não é só porque nós somos densos, e é também, mas é porque tem uma mudança de tempo. Eles estão um pouquinho mais na frente, eu não sei dizer o quanto. Mas como que essa primeira dimensão que você comentou se conversa com as dimensões que a gente conversa aqui, que acho que tinha sido a outra pergunta do Maurício, mas entendeu? Como assim? Estamos na 3D e... Então, na primeira dimensão astral, por exemplo. Isso, como que a primeira dimensão astral a primeira é como se fosse assim. Entendeu? É campo. Você tem a Lua. A Lua é densa. A primeira parte da Lua é mais sutil, mas ainda é densa. Você vai pegar a luz. Sabem que a luz vai ficando mais sutil até que ela se mistura e ela continua iluminando, mas não dá para ver. Uhum. Você perde a visão. As dimensões é a mesma coisa. Quanto mais perto da Terra, mais densas elas são. E por serem mais densas, elas abrigam os seres que gostam daquilo ou que ficaram presos. Porque nós estamos agora densos, não necessariamente porque queremos, mas porque estamos em curso. Mas pode ser que você morra, ou desencarne, no caso, e fique mais nessa densidade por uma necessidade que é diferente. Então, o que acontece? A primeira dimensão é uma quantidade muito grande de seres desequilibrados. É simples. Todas as pessoas que moram na Terra são desequilibradas? Não. Mas uma parte significativa é. Você concorda que se alguém ficou preso às vontades da Terra muito fortemente, eles têm uma chance grande de serem desequilibrados?
Sim. O espírito... Sim. Aham. Aí o que acontece? Quando você sai na primeira dimensão, você acessa exclusivamente um local onde tem uma quantidade muito grande de seres que ficaram presos às vontades que não deveriam ficar. Porque essa aqui é uma experiência, como se fosse para a escola e ficasse preso lá dentro. Você devia ter saído e ir para outro lugar. Como se tivesse saído do primário para ir para o ginásio. E você continuou no primário, era para ter ficado lá. Não era para ter ido embora, né? Não era para ter ficado onde. Então é patológico quem ficou naquela região. Repetiu de ano. Porque é um vício. Cara, é como você falar, eu costumo dizer duas coisas, o bolo de chocolate e o chá. O bolo de chocolate é uma delícia. Não é ruim, mas ele vicia. Para você aprender a gostar de chá sem açúcar, velho, o cara que gosta de bolo de chocolate, ele não gosta de chá sem açúcar. Exato. Eu tô falando que gosta mesmo. Eu como bolo todo dia. Ele não vai tomar chá sem açúcar, velho. Não vai. Agora, o chá sem açúcar, o café sem açúcar é bom. Pergunta para quem toma aí para ver se ele não prefere. Para você aprender, aquilo é mais gostoso do que com açúcar. Agora, fala para isso pro cara que toma café com açúcar. É o cara que tá preso no umbral, velho. Então, é muito melhor, e eu sei que as dimensões mais sutis, só que o cara fica preso ali. Então, a primeira dimensão é um local, é um local de gente mais densa, Entendi. de seres mais pesados. Só que, por que a gente sai mais lá? Eu não sei se eu falei isso da outra vez. Acho que não. Porque, pelo princípio da encarnação, vê. Seu corpo físico está lhe obrigando a estar na dimensão física. Então, você tem a placenta, que intermedia, a placenta está no meio. A placenta é mais densa que o corpo astral, porque é ela que faz o intermédio da encarnação, né? Então, você tem a placenta e o corpo astral. O que acontece? Nesse momento, eu estou fisicamente aqui, a placenta está aqui comigo, grudada, sistema energético, puxando o corpo astral para cá. Então, o que acontece? Meu corpo físico está obrigatoriamente no físico, a placenta está intermediando entre uma chamada dimensão intermediária entre o físico e a primeira, e o corpo astral está na primeira dimensão, preso. Porque a primeira dimensão é a dimensão próxima ao corpo físico, a mais próxima. Então, por que a gente sofre assédios espirituais? Porque os espíritos conseguem acessar a primeira dimensão, que conseguem acessar o corpo astral e o sistema placentário, que afeta o corpo físico. Porque pensa, se o que faz eu conseguir mexer o corpo físico é a placenta, o espírito mexe justamente na energia. Caraca. Por isso que ele consegue... Por isso que sabe o que a mediunidade é? O quê? Mexer na placenta. O espírito chega do lado de lá, pega a energia que está ao redor, que ela é um campo, né? E movimenta. A mediunidade nada mais é do que a densificação do campo placentário energético. Por isso que faz a psicografia desse jeito. O cara recebe, o cara tá mexendo lá. Esse é o caso bom do médium que trabalha. Mas uma quantidade enorme de pessoas passam por processos obsessivos assim. O espírito encosta. É o caso ruim. O seu sistema nervoso, isso é que lasca tudo. Caraca. O seu sistema nervoso é seu, mas ele não responde só a você. E a gente não sabe o quanto que ele consegue responder de outros. Dá para fazer uma barreira, um escudo para isso? Cara, depende. Porque existem princípios de leis que não tem como, por exemplo, tem como fazer uma barreira para você não cair na gravidade? Você pular 1000 vezes, você cai 1000. Entendeu? Então Entendi. tem leis de densidade. Então a barreira qual seria? Não ficar acessível, não chegar perto da borda. Entendeu? Qual seria? Mas tem gente que veio com a densificação energética, é uma das impactos da encarnação. A vida aqui na Terra é muito difícil, porque a gente apaga, velho. Você vem de outro lugar, você não veio daqui, você veio de outro lugar, velho. Por que a gente se desespera? Cara, todo mundo desesperado atrás de dinheiro, não sei o que, emprego, é um correndo atrás de tudo. Por que isso acontece? Porque é tão verdadeira a simulação, é tão perfeita, que a gente cai na densidade. E densifica, velho, de um jeito que o sistema nervoso da gente, ele engole você. Você sente dor, você sente fome, você sente necessidades, você tá preso aqui, você esquece de onde veio. Então, é muito interessante quando a gente começa a estudar espiritualidade, você sai do corpo, você vê seu corpo dormindo, eu vejo meu corpo roncando, velho. É uma loucura, velho, loucura. Eu falo, outro dia eu vou sair do corpo, tava roncando tão horrorosamente que eu voltei, velho. Eu falei, cara, não vou deixar esse negócio roncando, parecendo um porco ali. O seu ego quis voltar. Não, você não vai ficar assim, não, vou arrumar você, porque realmente tá meio bom. Eu voltei, infelizmente não consegui sair mais. Então, quando a pessoa sai do corpo, ela não consegue ir, sei lá, para uma cidade espiritual bacana? Consegue. Para o nosso lar, aí por entra exemplo? na regra da dimensão, da densidade. Lembra que eu falei da experiência mental que eu tive?
A gente cuida das energias, cuida das emoções, observa os pensamentos, para quê? Para tentar manter a frequência na melhor forma possível, para facilitar esses acontecimentos. Só que você depende só de você? Sim, mas não só. A gente, por exemplo, tem vários eventos que influenciam quem nós somos. Nós temos apesar de eu me cuidar, você pode estar infectado. Um exemplo, você pode passar bactéria e vírus para mim. Então eu preciso estar com o meu sistema imunológico funcionando, mas mesmo assim eu vou estar com uma taxa viral maior se eu estiver perto de uma pessoa infectada. A aura é assim. Então eu me cuido para poder fazer a experiência acontecer. Ela vai acontecer, mas eu preciso que eu esteja bem, para que eu vá numa dimensão super alta. Que eu durma num lugar sem uma aura impulsionando a minha própria situação. Porque às vezes você dorme em ambientes ou em situações que a aura é uma coisa que a gente chega do lado e a gente troca. Os átomos trocam. Isso acontece em nível molecular. Quando eu falo sempre isso, você faz assim, ó, esquenta porque você perde elétron. O que acontece quando você perde elétron? Imediatamente seu corpo começa a tentar compensar. Ele compensa em qualquer coisa. Se você pega aqui, se você pegar uma bexiga depois de fazer muito isso aqui, colocar na mão, ela fica grudada. Sim. Daqui a pouco ela cai. Por quê? Você compensou, você foi um vampiro da bexiga. Olha só. Isso acontece no nosso sistema energético. E tem outra coisa que acontece também. No bairro, na cidade. Por exemplo, passou a época do carnaval, por exemplo. No carnaval, você tem uma quantidade de pessoas muito grande que gastam muita energia e criam verdadeiros sistemas de fragilidade que acabam causando esse processo de compensação. Muita gente cai na ideia, vem um monte de espírito para cá também, acaba vindo, por causa dessa densificação, e causa uma fragilidade geral. Então, quem está um pouquinho melhor acaba sendo esse processo de compensatório, naturalmente vampirizado, só por proximidade. Caramba. Então, é muito interessante. Então, para você conseguir ir para uma dimensão boa... Você tem que estar sutil. Mas principalmente estar, às vezes, numa natureza, Mais não estar fácil. na mesma casa com, sei lá, um parceiro, uma Perfeito. parceira que está com energia mais densa. É difícil isso. Você vê que é interessante. Mora em apartamento. Apartamento, velho, você parar pra pensar, se a aura existe, na hora que você dorme, tem um cara dormindo embaixo, tem um cara dormindo em cima, você tá fazendo acoplamento. Caramba, nossos vizinhos, então, impactam pra caramba a nossa cara, vida. Eu moro em apartamento. Eventualmente, eu ia na casa de um amigo meu, José. Depois da faculdade, ia lá... Cara, eu saí do corpo 2, 3 vezes ali, quando eu deitava pra dormir ali. Por quê? Eu estava acostumado a fazer uma força para sair do corpo dentro de um prédio. Você vai para uma casa, somente uma casa no interior, muito mais fácil. Entendi. Quanto maior o aglomerado, maior a compensação. Isso em tudo. Até quanto maior o aglomerado de planetas, olha o que eu falei para você, maior a gravidade. É ou não é? Exato. Já vê você pega assim um planeta que está girando e você percebe que ele muda a órbita. Nós temos uma órbita diferenciada por causa do Júpiter, inclusive. Que ele é muito denso. Ele puxa, ele está preso ao Sol, mas não é perfeito. Uma parte do desvio da Terra é a gravidade de Júpiter que faz. Então, quanto mais gente... Isso acontece em nível celular também. As células têm receptores e têm níveis. Se você, por exemplo, o que acontece com isso acontece em tudo com um fármaco que você toma. Quando ele chega perto do receptor, que tem uma conexão, é como se fosse uma atração. Ele tem um sistema gravitacional que atrai. Então isso acontece com a gente também. Por isso que eu falei que essa coisa do estudo molecular, estudo da astronomia, são muito traz pro semelhantes. meio. É igual, cara. É igual. Será que é por isso que quando a gente está na cidade, a gente sente que o tempo passa mais rápido de quando a gente está no interior? Eu acho que o tempo é relativo à questão consciencial também. Eu acho que o tempo... É que eu digo isso no sentido, você está na cidade, você está num lugar com alta... Pensando lá no negócio dos planetas. Alta densidade, muita gente, muita gravidade. Talvez seja... Ali no interior é um negócio mais tranquilo, não tem... Você consegue ser menos influência sobre os outros ali, talvez, né? Você consegue ficar mais leve e sofrer menos influência até do sistema energético e pensamentos também, né? Eu não sei dizer o quanto que, até de forma patológica, o que pode... A gente só pega vírus e bactérias, não sabe como. O que vai acontecer pós-carnaval aí? Pode matar que vai ter virose e coisa aí. Já está explodindo. Vai ter... Quando foi que aconteceu a pandemia? Mesma Após coisa. os aglomerados. Que foi o carnaval de 2020. Não foi isso? Março de 2020 começou o negócio. Foi fevereiro, março. Então, que pega a hipótese sua e deixa extremamente interessante aí. Que você sofre menos influência quando você está perto. Isso é de fato, até em sistema geral, né? E qual cidade espiritual você já conseguiu ir sem não ser... tem nome. Não tem nome? Não sei, nunca fui em cidade conhecida. Fui muitas, assim. Você vai, cara, são lindas, velho. Como que é? Se Quando puder você chega, explicar? Cara,
a visão espiritual da gente, ela é diferente. Então, por exemplo, você aqui enxerga as coisas, elas são bonitas, mas não compara com a visão que você tem no corpo astral. Se você viu aquele ali, Amor Além da Vida, com Robin Williams, Sim. aquelas cores ali, elas são frágeis ainda perto do que você realmente consegue. Quem fez aquele filme realmente... Certeza que já teve já saídas do corpo. Cara, certa vez, as cores dos rios da cidade é o que mais me chama a atenção. É de um azul roxo que brilha, assim, que eu não consigo ver coisas mais bonitas que aquilo. A forma como as casas são feitas, tem umas casinhas no meio as plantas são mais bonitas, a sensação que você tem do local. Sabe quando você chega num lugar que você olha e você se sente extremamente bem? Essa é a sensação de uma dimensão. Não dá para explicar, porque os moradores dali, eu acredito que o habitar é feito pelos moradores, na proporção, obviamente, entre que a Terra consegue se recuperar. Então, o ambiente ele fica mais ou menos ruim por causa dos níveis de como estão a ideia daquele lugar. Isso acontece em tudo. E você consegue interagir com esses moradores? Você consegue. Eles tratam você super bem. Lógico que eles estão sempre... Tem muita coisa que eles fazem, estão sempre atarefados, mas fazendo um monte de coisa legal, assim, não é nada pesado como a gente faz aqui, não, o sistema de escravidão por dinheiro, não, essas coisas não funcionam assim, mas você consegue conversar, bater papo, os caras passam, quando podem, bastante informação. O problema é quando eu falei, no curso eu falo sobre isso, quando você volta pro corpo, o corpo físico, ele é uma máquina, e como máquina, ele tenta interpretar. A rememoração não é perfeita. O exemplo que eu dou, bem assim, se você pegar um DocX, que é do Word, Microsoft Word, abrisse ele no Notepad, que é um interpretador de TXT, ele ia abrir e embaralhar algumas coisas e outras seriam legíveis. Você vai ver que ele vai fazer uma coisa meio louca, assim. Então, acho que quando você volta para o corpo, isso acontece, mas sempre vai acontecer isso. Isso é o que a gente chama de animismo, no caso da mediunidade. O espírito fala uma coisa, você interpreta uma outra. Então tem que tomar bastante cuidado. Tipo um ruído de comunicação. Só que eu tenho mais conexão com o meu corpo do que o espírito tem com o meu corpo. Então eu consigo relembrar mais do que se um espírito tivesse me falado a mesma coisa e eu tentasse fazer a comunicação. Por isso que a próprio estudo da projeção astral, todo projetor astral tem que saber disso. De que você vai voltar pro corpo. Eu vi fulano. Não, seu cérebro, acontece tanto isso, velho. Eu saio do corpo, vejo um mentor. Aí eu volto, acho que foi meu pai. Porra, tava com meu pai. O cara sai do corpo, vê um cara, ele tá acostumado a assistir os vídeos da gente, aí ele, eu tava do corpo, vi o Saulo. Não, o seu corpo interpretou assim, porque ele não tem conhecimento de quem é aquele cara. Então ele faz o mais próximo possível para poder fazer essa experiência. Tipo uma ilusão. É uma dissolução, é uma associação, ele associa. E na hora... Mas não tá errado isso, né? Não, porque ele não tem conhecimento. Na física, para você ter ideia de como é interessante, quando você não consegue... Essa é uma coisa. Existe uma outra, que é associação. É quando você não consegue nem trazer. Existe uma teoria falada quando os portugueses chegaram lá na região da Bahia, em Porto Seguro ali, que com as caravelas, os índios inicialmente não conseguiam ver as caravelas. Eles olhavam e aquilo não era interpretável. Ele via a água mexendo. Diz que a teoria que eles nunca tinham visto, você não consegue, o seu cérebro ele trabalha em cima de padrão. Então, existem coisas que a gente não viu, que você traz e nem sabe o que é. Existem aquelas que você tem uma proximidade, mas ele não conhece o que é, ele faz associação. Por isso que perdão. Então, uma coisa que sempre me levantou algumas dúvidas é quando a gente ouve esses relatos de experiência de quase morte, de EQM, muitos falam, eu vi Jesus, ele me falou isso, nossa, Jesus é lindo e tal. Pode ser esse caso? Provavelmente é. Tem um livro, Iniciação à Viagem Astral, que tem um grupo que sai do corpo, é um livro por João Nunes Maia, pelo espírito Lancelin, mas o diretor, tem como Miramês o diretor espiritual, que eventualmente as pessoas saem do corpo, quem aparecia para as pessoas era um padre, que ele era padre, chamado Padre Galeno, sempre pensava que ele era Jesus. Ele falou, Jesus! Eu falei, não, filho, eu não sou Jesus não, mas que bom que... Então assim, por que acontece isso? Só que experiência quase de morte, uma boa parte das experiências são positivas, mas tem experiências negativas também, tá? Também. Não tem só positiva, que a gente gosta, aparecem mais. Faz mais sentido que tenha, porque você tá para morrer,
quase teve uma parada cardíaca, aconteceu alguma coisa. É normal que o espírito se aproxime de você, proteja o momento e te passe algumas informações. Olha, volta, tal, que legal. E você, na hora que você volta, você interpreta que estava falando com você de extrema luz, um lugar calmo. Mas tem muita gente que aprontou. Na hora passa por uma experiência quase morte e fala que voltou, viu o capeta. Nossa. Mesma coisa. Só que acontece? Ela realmente... não é um lugar para onde você vai. É um lugar onde você já está. Isso que é interessante. Você não vai para um umbral. Você não vai para uma dimensão razoável. Você já está... Lembra aquela coisa da frequência? Uhum. Seu corpo físico está aqui. Essas 3 divisões são incríveis. O corpo físico e o sistema energético fica. Agora, o sistema mental não fica. A conexão ela é feita pela parte mental. Lembra quando Jesus estava na cruz e todo mundo estava já pregado, machucado, com coroa de espinho, e ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então ali você tira, o cara estava com a mente lá em cima, o corpo físico dele, sofrendo todas as reações físicas, né? Mas a mente dele estava tão fora que... Então o que eu falo, a frequência mental é uma coisa impressionante. Você consegue estar aqui, e desencarna, você vai para onde você vai. Já é a sua conexão. Tem pessoas que já estão, ela não vai para o umbral, ela já está lá. Ela dorme e vai para lá, ela passa o dia nesse ambiente. Aí quando desencana, só o desligamento do corpo e a conexão direta para onde você já estava. Nossa. Então a preocupação principal é como nós estamos agora. E com a média de que estamos, não para onde vamos, porque isso é uma consequência natural da parte mental da gente. Ou seja, no desencarne não é que vai chegar lá, eu vou ser julgado, falar, olha, o Maurício agora ele vai lá para aquele lugar bom, agora ele vai para aquele lugar ruim, porque ele fez não sei o quê. Você pode... Onde é que você estava antes? Essa é uma pergunta interessante. Você sabe que eu não sei? Saindo do corpo, eu não sei, velho. Como é que é? Eu não sei onde eu estava antes de estar aqui. Eu sei, assim... Eu já tive com alguns amigos espirituais, mas eu não sei onde que eu estava antes. Porque é interessante isso. Onde você estava antes de encarnar? Não sei. Porque a gente sempre fala de outra vida. Será que a outra vida é mais importante que o mundo espiritual? Não é, velho. Sabe por quê? Porque vê que interessante. Você agora tá com o Maurício, tá com o Ricardo. Daqui a pouco vocês chegam lá no mundo espiritual, você acha que você era o Maurício, você era o Ricardo, você tinha uma identidade, velho. E aí você vai para uma vida anterior. Lá eu fui talvez a Joana ou o João. Mas não é relevante, porque quem que você era antes da Joana e João? Essa mesma personalidade. Mais importante de quem saber quem você era na outra vida é saber quem que você era desencarnado. Porque você desencarnado, você tem a experiência do Maurício, da Joana, do fulano. Você deve manter uma base. Então, acho que a pessoa, ela obviamente pode mudar isso no decorrer da vida, ela pode tanto melhorar como piorar. E as ações vão fazer com que determine as frequências que você está andando. E, naturalmente, na hora do desencarne, só solta o corpo, você fica lá. Já está com a galera conectada, você já vai dormir, já vão buscar. Por tem processos obsessivos, tem pactos que são feitos. Pactos? Mas só uma coisinha, a viagem astral, ela pode ajudar a entender esse processo de desencarne? Facilmente. Na verdade, a projeção astral, ela é uma compreensão total. Cara, quando você sai do corpo, vê seu corpo deitado, velho. Se você faz isso uma vez, já é impactante. Você faz isso 10, 20 vezes, você muda. E você muda. Mas como que pode ajudar nesse processo de desencarne? Né? Primeira coisa, você já sabe que só o fato de você já ter conhecimento é tudo, entendimento é tudo. Qual é a diferença da gente pro dinossauro? Entendimento. Acho que nem precisa chegar num dinossauro, né? Eu converso com os meus amigos, eu pergunto, vocês sabem o que é uma viagem astral? O cara já não sabe. Você é louco, mas eu tô falando no sentido absurdo mesmo. Sim, você concorda que já existia as ondas de rádio? O tiranossauro podia usar um celular, ele usava? Ele podia pegar os recursos e fazer um iPhone lá, ele conseguia? Não tinha. E o que a gente mais não consegue fazer? Então, assim, entendimento é tudo. Na hora que você entende o que está acontecendo, você entende, cara, isso é só o meu corpo. O dia que você tá para morrer, ou tá, o que vai acontecer com a gente? Ou a gente vai perceber, ou a gente não vai, mas que vai. E você perceber, ou você chega lá, você já se acalma imediatamente. Cara, já sei que a vida continua, já dá menos trabalho. Já é um cara mais calmo, mais consciente da coisa. Mais centrado.
Não, o cara chega pra você, cara, eu acho que eu morri, não foi? Foi. E aí você já sabe que, pô, deixei, já sei que tem outra dimensão, então alguém vem me buscar, como é que é? Eu vou ficar quieto. Então você já se comporta diferente. Diferente de uma pessoa que não sabe o que aconteceu, tem muitas, não? Tem gente que desencarna e não sabe, velho. Várias pessoas no astral. Perdidas. Minha mãe tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa, chamava Gil, muitos anos atrás, isso. E eu acompanhei ela, a Gil teve um filhinho que morreu por broncopneumonia, desencanou. A Gil desandou a vida dela. Nada mais pôde ser feito. Ela perdeu, ficou em depressão e tal. 6 a 7 meses depois, ela também morreu por baixo sistema imunológico, tuberculose pegou ela desencanou. Eu tava tocando nessa época, já era músico, né? Acabei saindo do corpo certa vez, eu morava em Itapuã, Salvador. E eu tava ali numa rua de trás, perto da Sereia, ali. Quando eu tava fazendo... Cara, não foi por acaso que eu tava ali, os mentores me deixaram ali. Quando eu vi, eu vejo a Gil, velho. A Gil tava desesperada. Aí eu parei na frente dela, tava flutuando assim, parei, encostei, ela tava louca atrás de um carro, meio abaixada assim. Gil, o que você tá fazendo aqui? Saulo, eu tô procurando meu filho, pelo amor de Deus, Saulo, você viu meu filho? Você viu meu filho? Eu tava assim, cara. Nossa. Eu falei, Gil, você não percebeu nada, não? Gil, aí eu não conseguia conversar com ela. Eu só precisa falar do filho. Gil, eu sei onde tá seu filho. Ela fez assim pra mim na memória e finalmente ela parou. Eu sei onde tá seu filho, calma. Você tem que ficar calma, senão você não vai conseguir ver. Ela, tá bom, faz qualquer coisa. Ela chegou, aí foi a hora que eu mudei a energia dela. Botei ela na frente, o mentor perto, eu nem via. Você não vê mentor. Ah, não vê. Não vê. Por quê? Por causa da densidade. A gente tem sistema placentário que faz a gente ficar na encarnação, mais preso. Então você não consegue ver. Naturalmente. Eles estão muito elevados. É que nem... É a mesma regra de um gás hélio. Ele sobe por causa de mudança de elemento, da composição dele. O mentor, ele está numa situação que, não tendo aquelas mesmas situações, ele não consegue. Nem que ele queira, ele consegue. Como se ele fosse gasoso. Exato. E a gente tá líquido. E a gente é mais denso, não necessariamente ruim. É o momento que nós estamos. É uma coisa meio de atômico. Se pegar a tabela química, você entenderia isso, que a gente está um pouquinho mais pesado. Sim. Né? Não somos melhores, somos só mais densos. Aí ela se acalmou, ela foi... Aí, cara, não sei se... Eu vi que ela ouviu o filho dela e ela dormiu. Ela dormiu e sumiu. Aí os caras levaram. Assim, cara, é uma coisa... Vê que interessante, isso que é a parte importante. Ela não era uma pessoa ruim. Ela não é, mas a regra é assim, ela caiu. Porque você pode cair porque você pode estar usando droga, você pode cair, é uma forma. É pior, claro. Como assim caiu? Ela caiu a frequência emocional dela. Tá. Ela entrou em total... Ela se abriu pro... Ela entrou num processo... se ela não tem culpa. Cara, não existe isso na lei. A lei é tão fria e funcional para todos. Quando eu falo fria, assim, é que nem a gravidade. A gravidade não escolhe. Se cachorrinho, bebê, pequenininho, grande, chegar na beira do abismo, vai cair, velho. Entendi. Não existe regalia. Entendi. Então ela baixou a frequência dela, mesmo não querendo. No caso, se você quiser a espiritualidade, também... Não consegue ajudar, entendeu? A lei é essa. Não é que o mentor não queira ajudar. O mentor não é acima das leis da Terra. Eles não são. Então, por exemplo, se você baixa a frequência, está muito para baixo, ele já fica meio impossibilitado de conseguir lhe ajudar. E a parte mental é o que conta. Ela entrou em loucura, encarnada, não comia mais, não fazia nada. O sistema imunológico, ela estava provavelmente já com tuberculose, que fica em estado de adormecimento por muito tempo. Quando o sistema imunológico baixa, ela veio. Aí piorou de vez, ela desencarnou e continuou e não foi conseguido recuperar. Porque o estado mental dela estava ruim, o estado emocional estava ruim e não era possível chegar. Então, o que os caras fizeram? Alguém que ela conhecia, ela sabia que eu já era espiritualista nessa época, ela me viu, então ela meio que me viu perguntando pelo filho. Então, como eu era mais denso por causa da placenta energética, eles me usaram como intermédio aí que entra o projetor astral, em uma das utilidades da projeção astral, que é o amparo. Mas eles te mandaram lá? Você Com foi por certeza. intuição? Não, eu fui voando, mas você acha que tá voando e os caras estão te controlando, velho. Os caras estão o quê? Controlando você. Você pensa que você é você, mas não é. E vai indo, os caras pegam você por aqui, você nem se sente, velho, que nem coelho. Alguma vez já. Ele vai levar. Então, eu estava exatamente onde ela estava, não por acaso. Sensacional. Os caras levam... Por isso que, assim, uma coisa interessante que veio fora do corpo também, você só consegue ajudar quem tá pronto. Saulo, por quê? Igual aqui. Eu quero que você, inclusive o Bruno que está ali, vocês pensem em qualquer pessoa que tem uma dificuldade. É nervoso, fuma, usa droga. Você conseguiu pensar? Já pensei. Tenta fazer essa pessoa se acalmar. Só tenta. Você conhece a pessoa, está na mesma dimensão que ela. Tenta.
Você não consegue, velho. Uhum. Ela só vai conseguir o dia que ela quiser. Fora do corpo é uma coisa muito interessante, velho. Junta uma quantidade muito grande de seres desequilibrados por causa da questão do vício, né? Da terra. Você não... Cara, eu só consegui hoje em dia ajudar pessoas que fui levado até elas. Ela tem que estar querendo. Aí o que acontece? Os caras, você não vê, mas eles levam você exatamente pro lugar onde a pessoa está no momento de ser ajudada. Aí você consegue só assim, velho. A pessoa já está querendo, já está no ponto, aí você faz só o processo intermédio. É muito rápido, quase que você fica 2 minutinhos no processo só. Nossa. Mas então, assim, muito interessante como a gente tem que tentar fazer o bem sempre, mas eles, por isso que está cheio, o respeito pelas criaturas é uma coisa muito grande no astral. Se os seres estão mal, eles são respeitados, porque até o processo de despertar tem que acontecer pela própria pessoa. Nossa. E no caso dessa mulher que você comentou, Agiu. ela agiu, ela demorou quanto tempo pra ela? Ela ficou muito tempo nessa O perdida? filho dela desencanou 6, 7 meses depois, eu contei ela uns 4 meses depois. Ela ficou 4 meses mais ou menos. Nossa. Mas Ou seja, 4 meses é pouco, viu? Pouco? Pouco. 4 meses em desespero constante? 4 meses na minha contagem terra, né? Eu não sei Então. como é que funciona para ela lá. Provavelmente, vamos ver que ela tá no umbral, quanto mais denso, mais lento também, né? Que nem a gente aqui, provavelmente é um pouquinho mais rápido que aqui. Mas difícil. Imagina que situação difícil. Cara, e outra coisa, pense num caos. O caos seria, pense na cidade de São Paulo sem polícia. Aconteceu em Salvador algumas vezes greve de polícia. Pense no caos onde todo mundo anda de armado, onde cada um por si. O umbral é assim, velho. Tipo um apocalipse. Umbral existe máfias, seres tipo facções, mas não tem polícia. Nossa. E o que tem ali são os mentores que passam, os caras respeitando a cara. É um caos. É um caos. Nossa. É um caos. As regiões inferiores é um caos. Você passa desses lugares, você vê. Cara, eu vou voando de parar no lugar, às vezes, assim, que difícil não ter alguém meio doido, cara. Toda hora tem alguém querendo te. Ainda mais quando vê que você é projetor astral. Que eles têm existe um processo ideológico no astral de que eles não gostam de luz ou de pessoas lúcidas, assim. Eles não... É que nem um morro, o X9 que entrega eles pra polícia. Sim. O cara da luz é tipo eles, assim. Não é que você seja da luz. Por exemplo, no astral ninguém voa. No umbral, só você voa. Só quem tá equilibrado consegue voar. E aí eles veem você voando. Vem você voando, meu pai, eles vão atrás. Vão correndo atrás, assim. Você vai voando assim, às vezes você vai voando num lugar, cara, é uma multidão atrás de você, assim. Eles vão... Como se fossem zumbis nos Walking Dead. É o Walking Dead, cara. Eles pulam pra pegar seu pé, você vai perdendo altitude. Meu Deus do céu. É bem comum. E não bate medo? Bate, mas você sabe que pode voltar pro corpo. Enquanto eu tenho um corpo, é uma delícia. Eu não queria estar lá sem corpo. E a viagem astral, então, da maneira como você ajudou a Gil, né? A Gil estava desencarnada. Existe a possibilidade de você ser encaminhado para ajudar alguém que está encarnado? Existe, mas não é... Acho que encarnado, normalmente ele é intuído a fazer ações que possam ajudar eles fisicamente também, né? Uhum. Mas eu nunca fui especificamente ajudar um encarnado, assim. Até pela uma impossibilidade. É difícil, velho. Pra você ter ideia, você tem seu corpo... Olha que coisa, que é questão dimensional. Por que o curso é importante? Tá lá. Você tá deitado na sua cama. Seu corpo tá aqui, tá? Na hora que você sai do corpo, você tem um campo que chama de faixa de atividade do cordão de prata. Boa parte da placenta, do sistema energético, fica no corpo. Uma pequena parte vai quando você sai. Quando você sai dessa aura, que é um campo de reação, você sai da dimensão primeira para a segunda. Você não consegue ficar na segunda, de tão estranho que é. Você muda. Existe uma lei de... É que nem um gás. Esse gás ele é feito para ficar aqui. Se você forçar ele para cá, ele fica até preso. Você consegue botar na bexiga. Na hora que você solta, ele volta para cá. Então, a projeção astral tem muito disso. Então, por que é difícil eu ir no corpo ajudar alguém? Porque é difícil... Até acontece, mas é difícil você conseguir chegar na dimensão física no astral. Normalmente você sai e fica na segunda dimensão. Por isso que é tão complicado. O que acontece com o projeto astral também? Ele sai do corpo e vai na sala. Chega na sala, tá tudo diferente. Tá no passado... Porque o astral, ele funciona de acordo com a... Eu vou pegar esse leão aqui. Vou botar aqui, não sei se dá pra ver. Aqui. Vou deixar ele aí. Aqui, tá? Eu e você, o Bruno, estamos todo mundo olhando aqui esse leão.
ele criou uma forma. Ele ficou aqui por 10 anos, 20 anos. Daqui a pouco o leão quebrou, saiu daqui. Não existe mais. Você sai do corpo, o leão está lá. Por que isso aconteceu? A irradiação do tanto que nós ficamos, aquilo ficou preso no tempo lá. Então você sai do corpo, é muito comum você ver sua casa no passado. Então tem um monte de situação de projeção astral, assim, que o cara sai do corpo. Cara, eu não entendo, velho. Eu saí do corpo, eu estava deitado ali. Quando eu me afastei, meu corpo sumiu. Caraca. Olha por que É some. o tempo. Dimensão. Seu corpo, para você ver seu corpo físico, o seu corpo astral tem que estar na primeira dimensão conectada a ele. Na hora que você sobe para uma segunda, você não tem mais visão. E não é só a cama que muda, muda o quarto todo. Porque uma época, eu ficava em casa com o espírito que entrava no quarto da minha mãe, e eu brigava com ele que, primeiro, que ele estava no quarto da minha mãe, ele falou, sabe o que ele falou para mim? Que ele estava lá antes de mim, e que ali não era a casa, minha casa. Realmente, eu mudei minha concepção. O cara era mais da família do que eu, estava antes de eu nascer, e aquele lugar não era o quarto da minha mãe, era uma dimensão proporcional que intercalava com o quarto da minha mãe. Então, que coisa interessante esse conceito dimensional de achar que tem um espírito no seu quarto. Ele nunca esteve no seu quarto. Ele está na outra dimensão. Né? Nossa. Mas ele pode te afetar mesmo. Não, pelo sistema energético. É. Ele afeta você pelo mesmo sistema que deixa você encarnado. Isso. Porque o corpo físico, o corpo astral não, o corpo astral é atingido por ele. Mas o corpo físico, ele só pode ser atingido se o sistema energético for atingido. E se a gente for olhar pelo outro lado, a gente falou bastante do desencarne. Por que, por exemplo, o cara tá lá, o espírito tá num lugar maravilhoso, igual você falou que tem vários. Por que ele resolve encarnar? É aquela história da escola, por exemplo. Às vezes a gente tem que... Por que a gente sai de casa para ir para a escola? Necessidade. Pra aprender? Você acha que o menino quer ir para a escola? Quer ficar jogando videogame, velho. É muito melhor ficar num lugar calmo, dentro de casa, comendo, sentado vendo Netflix. Então, mas aí meu pai me manda pra escola. Você tem gente do lado de lá também que vai pegar no seu pé. E tem outra coisa. Tem gente que vai pegar no seu pé. Vê. Você tem um amigo... Imagine que você ficasse num campo de futebol jogando bola. Já aconteceu com vocês isso, se você não quisesse estudar. O amiguinho começou a estudar, ganhou uma bolsa, foi estudar na Suíça. O outro casou. Você vai ficar sozinho no campo de futebol por quanto tempo? Em algum momento vai dar um vazio em você. Então você fala, cara, é o seguinte, dá para aprender um monte de coisa aqui, mas algumas coisas você só consigo aprender na escola. Não tem o que fazer. Então, algumas... Não é que encarnar seja a única forma de aprender. Mas você concorda comigo que aqui garante, o sistema gravitacional, a Terra, garante que você vai ficar nervoso. Garante que você vai ter que controlar a fome. Garante que você vai ter que trabalhar com recursos. Garante que você vai ter que ter empatia ou não. Então, aqui garante que você vai esquecer por um tempo e você, entre aspas, você só vai sentir uma indução da sua personalidade. Então aqui é quando você vai colocar em prática alguns fatores que não são possíveis em outras regiões, entendeu? Por isso que não é que você só aprenda aqui. Encarnar é parte de um sistema importante que acontece com quase todos nós. Em alguns momentos as pessoas vão aumentando esse espaço, sem vir para cá, sem tanto, mas ajudando lá de lá. Mas é necessário que venha, não tem o que fazer. Você vai sentindo esse vazio. E você escolhe como vai ser sua encarnação? Você tem essa informação? Vou lhe responder de uma forma assim. Você tem seu pai, sua mãe, sua noiva e mais algumas pessoas. Se você soubesse que essas pessoas estão exatamente nesse momento encarnadas em Salvador, você está lá no mundo espiritual, você ia para a Suíça ou você ia para Salvador? Para Salvador. Tá entendendo? É isso que eu tô falando. Cara, você já sabe que a tua turma de antes tá ali. A galera tá lá, velho. Entendeu? E eles vão, e ali você vai nascer. Você até pode falar, não, eu vou pra Suíça, não gosto do meu pai mesmo, gosto da minha mãe. Tem gente que não gosta, né? Mas no mundo espiritual, a gente tá falando de uma coisa, cara, você não gosta daqui. Talvez eles não sejam as pessoas que estejam lá, assim, entendeu? Existem casos em que a sua situação tá tão ruim do lado de lá, em que os caras podem encaixar em qualquer lugar aí na necessidade, né? Mas normalmente o seu grupo de evolução, cara, imagina, se você ama sua mãe e seu pai, viveu aqui 30, 40, 80 anos com eles, imagina você ter vivido 400, 500, 1000 anos com um determinado grupo espiritual. É de uma força muito acima do que você consegue imaginar. Mais do que filho e mãe. Então você, cara, é honrado. Se eles estão lá, sei lá, no Congo, você vai, velho. Que é um lugar difícil. Vou também, quero nem saber o que tem lá. Não vou deixar ele sozinho lá. Vamos ver qual que vai ser a experiência. E o véu do esquecimento, como que ele entra aí nessa questão? Porque ele que faz a gente esquecer, né? Esquecer é uma
É esse esquecer que você Não, diz? vê que, vou te falar, mas eu vou te esquecer, é um romantismo. Vem cá, tem uma frase de Carlos Coligari, eu esqueci o nome dele, Carlos Coligari, ou coisa assim, que é o seguinte: a vida adulta é muito menos adulta do que imagina. Muitas vezes ela é conduzida pelos rastros e restos da infância. Você tem noção de quantos traumas aconteceram com você na infância e você não lembra e eles margiam sua personalidade hoje? Deve ter muito. Você entende quantos berros você gritou? Quantas coisas foram faladas para você não lembra e hoje eles são parte da sua... E é tão forte que você não consegue nem deixar. Isso eu estou falando de você encarnado. Uhum. Então, quando você lembrar de uma coisa, é assim: o cérebro da gente, ele tem um sistema de armazenamento e tem aquela parte que dá uma luz em cima, que é quando você focou. Você está focado ali. Mas as coisas continuam funcionando, a consciência é igualzinha. O fato de você não ter uma luz e falar eu lembro, não quer dizer que você não tenha aquilo sobre você. Seja caráter, personalidade, aqueles fundamentos que você carrega. Então, o esquecimento, apesar de parecer... eu não sei quem eu sou. Tem sensações que são tão fortes que a gente carrega na gente. Você margeia uma personalidade da gente de um jeito que, se você for lá no fundo, você sabe que aquilo é você. E a viagem astral pode ajudar nesse processo? Ajuda, você consegue ver muita parte de você. A viagem astral é massa, cara. Eu costumo falar que não tem como você ser projeto astral de verdade e ser alma cebosa. Alma cebosa é ser... O que é alma cebosa? Alma cebosa é ser gente ruim. Gente. Porque é o seguinte, você sai do corpo, você vê as coisas suas, velho. Você vê as coisas que você... Os mentores... Exemplo, certa vez, e eu estava na fase espiritual, que tem uma fase do fascínio inicial, assim, que você me despertar, que você começa a se achar meio de luz, né? Aí eu estava nessa fase. Aí eu saí do corpo, aí... Apareceu uma mentora, né? Foi das poucas vezes que eu vi, né? A mentora, cabelo cacheado, gente boa, assim. Falou, deixa eu ver como é que estão suas energias. Mas ela já falou aquilo de propósito, para me colocar uma certa humildade. Eu estava meio... Isso é muito comum em espiritualista que no começo, ou que não se cuida, se não tomar cuidado. Aí eu, tá bom. Eu pensei, ela vai ver só coisa boa. Eu estava lá, você sair do corpo, estou consciente, eu sou evoluído. Aí veio a criatura lá, ela botou a mão aqui na minha testa, assim. Quando ela botou a mão, doeu, cara. Parece que entrou. Eu tirei a mão dela assim, ela falou, só um minutinho. Ela saiu e veio com 2 caras. Eu falei, esses caras vão me segurar, eu vou meter a pancada nele. Eu lúcido. Eles seguraram ela, velho. Aí eu achei estranho aquilo, né? Ela veio com a mão de novo, com licença. Quando ela botou a mão aqui, ela puxou um espírito conectado a mim, velho, encosto, velho. Você não sabia. Não sabia nada, velho. Só de colocar a mão na testa. Só que aconteceu? Ela transfigurou, ela emprestou o corpo astral da mediunidade fora do corpo, ela virou o cara, velho. Como assim virou o cara? Ela emprestou. A gente aqui, quando você tem mediunidade, o corpo vem e usa seu corpo. Como se fosse lá uma o corpo gíria astral de dela humana. mudou totalmente, virou o cara. Cara, o cara começou a rodar comigo. Eu conheço pelo menos 3 encostos que eu tenho. Quase ninguém fala isso. Ninguém diz que tem encosto, só tem mentor, eu tenho 3. Eu tenho esse cara. Eu era de algum grupo lá, sabe Deus de onde? Lá do Umbral, lá dentro, que eu tava na galera e abandonei há um tempo dele, cobrava que eu voltasse. Eu tenho um espírito obsessora sexual. A minha esposa sabe. Eu durmo, ela já viu. Ela dorme de conchinha abraçada atrás de mim. Essa onde é que é essa encosta? Não queira não, velho. A Carita, ela olhou e viu atrás da minha... Ela baixa a cabeça assim, velho. Ela se esconde. E eu tenho, pelo menos, a gente chama de mago trevoso. Os caras falavam antigamente do City. São espíritos inteligentes que ficam perturbando ao redor. Esses caras tentam perturbar por causa do projeto da espiritualidade aí e tal. Cara, que constantemente, velho. Assédio dos 3 pontos. Então, fora do corpo, você consegue perceber quem você é. Porque você não é... Quem realmente é. Assim, você pode até pensar, você não consegue. Nossa. O cara bota você... a projeção astral, ela faz você... Desnuda. Ela vê você... ela fala assim, cara, quanto você tem que se cuidar? Quando você pensa que você sai do corpo, é uma evolução. Né? Você sai do corpo, você fica vendo os podres todos, velho. Quanta coisa tem pra resolver. Caramba. E, Saulo, tem uma teoria que fala que o motivo de a gente ter tantos encarnados hoje em dia, que hoje a gente está aí com 8 bilhões de pessoas, certo? Uhum. Aproximadamente. E há alguns anos atrás era metade disso, e antes bem menos.
pelo motivo que a gente está passando pela transição planetária nesse momento. Já chegou alguma coisa para você sobre isso? Que é como se fosse uma última prova final para ver quem que vai estar preparado para o próximo nível energético? Eu acho que essa informação ela tem um pouco de exagero. Eu acho que isso sempre acontece, sempre aconteceu. Em 1920 tínhamos 12 bilhões de pessoas aqui. Na época de Jesus eram 150 milhões de pessoas no mundo. Hoje somos 8 bilhões, alguma coisa. Então em 100 anos nós quadriplicamos a quantidade de pessoas no mundo. O que significa que ou tinham 6 bilhões, 1920 para cá, estava essa galera no astral, ou vieram de algum outro planeta. Então, provavelmente, tem uma quantidade muito grande de extraterrestres encarnada aqui. Ou somos todos extraterrestres, isso quase na menor dúvida. Porque estava onde? Nas beiradas do planeta? Você parava a pensar. De onde surgiu essas almas de todas? fora. Com certeza tem uma quantidade muito grande de extraterrestres encarnados. Sobre a transição planetária, eu acho que isso sempre aconteceu. Migrações sempre vieram. Se você chegar, o Maurício e o Ricardo chegaram no nível tal, você vai ficar fazendo mais o que na Terra? É uma escola, velho. Você já passou, olha, chegou aqui, ó. Aqui você vai até o 5º ano, viu, galera? 6º ano tem que se sair. Você vai embora. É normal isso. Vai você, vai um grupo junto. Você vai continuar seu aprendizado em algum lugar. Se a gente é eterno, entre aspas, o tempo é besteira. Não tem tempo. Que ruim. Não existe isso. Só existe para quem a gente que tem uma vida pequena que acha que é assim, né? Então, eu não acho, baseado no materialismo. Né? Eu não acho que existe uma transição maior. Eu acho que existe uma proporção. Existe 8 bilhões de pessoas na Terra, então há uma rotatividade maior de encarnado e desencarnado. Aí, de fato, essa transição está maior. Em 1920 eram 2 bilhões de pessoas. 100 anos depois, 2026 agora, nós temos 8 e lá vai. Então, quer dizer, há uma transição mesmo, mas porque os corredores estão mais movimentados. Eu acho que acontecia o tempo inteiro isso. Chegava gente, saía gente, proporcional, que estava ali, sem contar os que estão no astral. Para mim, a gente está procurando os ETs. Os ETs somos nós mesmos. Então, o ET está ali passando fome na rua, está com dificuldade de se comunicar, e a gente está tratando mal uns aos outros aqui, querendo ver ET. E na verdade, é um contrassenso, assim. Se você parar para pensar, todos nós, de alguma forma, sabemos que isso está acontecendo aqui. E a gente não cuida nem da gente, que somos os próprios, assim, se trata mal. Só se aparecer na forma de ET mesmo, talvez que a gente vai respeitar, né? Ou não, né? Então quer dizer que tem muitos ETs encarnados ao nesse meu ver, momento. sim. Não tem de onde que vieram. E às vezes a pessoa e ela nem sabe. Eu acho Como que seria a vida dessa pessoa? Ela teria dificuldades? Cara, eu tive uma experiência tão louca sobre isso. Eu acho que foi a experiência com mais informação em um espaço pequeno de tempo que me fez mais refletir sobre tudo. Eu vinha voando num lugar, entrei e foi uma das vezes que eu fiquei no físico, tá? Que difícil. Entrei num lugarzinho que era o hall de um hospital. Hall. Hall, perdão, falei errado, mas tudo bem. Entendi, um hall. É um hall? Mas também não... Um hall ia ser ruim, mas beleza. Era um hall de hospital, era a parte de baixo ali. Ali tinham 3 elevadores, eu vi uma enfermeira num elevador, encostei nela, ela não me via. Ela entrou no elevador, eu entrei atrás. Aí eu olhei para a enfermeira, olha a quantidade de experiência, de formação numa mesma experiência. Essa enfermeira estava olhando para frente, ela tinha apertado um determinado botão, e ela estava com o corpo físico reto, e o corpo astral, eu via o corpo astral dela meio deslocado, o rosto, chorando. Então eu li a mente dela naquele momento, eu não sei como que isso acontece, mas acontece lá fora, em que ela tinha terminado com o noivo, e precisava continuar trabalhando, e ela estava em estado de absoluta perdida, desespero. Aí eu abri a porta e entrei, era uma UTI. Quando eu entrei, tinha um pessoal do SAMU, que estava levando alguns seres, e eram espíritos, não eram pessoas aí, espíritos. Sérios, eu falei com os 3 assim, mas os outros não me deram muita atenção. E tinha um aquáriozinho, entre um vidro aqui e outro aqui, estávamos todos aqui, eu fiquei na ponta do aquário, não entrei na UTI por respeito. Eu tô na UTI, aí eu tô vendo alguns médicos, alguns leitos, e daqui a pouco eu tô vendo um cara todo fechadinho, eu tenho até um vídeo sobre isso, que eu fiz uma capa sobre isso. O cara todo fechadinho, o cara parecia um Jedi, sabe, mas todo de branco. E aqui era preto dele, não dá pra ver. Só que ele flutuava tão rápido, eu olhei assim, de repente eu vi a perna dele, olha que coisa. Por lá de fora, assim, a perna dele estava reta e eu vi o osso da perna dele para fora. Aí eu falei, que peste de médica é essa? Como é que tá cuidando dos pacientes com a perna daquele jeito? Eu olhando, né? Ele ia pra lá, daqui a pouco ele passou do meu lado, olhou para mim e falou, você quer perguntar alguma coisa? Leu minha mente. Eu falei, pô, como é que você tá tratando esses pacientes todos com o médico? Aquele me pegou, falei, entra aqui. Aí me levou. Ele falou para mim, eu sou extraterrestre, ele falou para mim. Eu tô usando, ele não via roupa, parecia o corpo.
de He-Man, sabe aquele cara assim, tudo fechado, só tinha os olhos, que não dava pra ver também, tudo fechadinho, mas dava pra ver só. Eu tô todo deformado aqui. Todo o meu corpo, por que acontece? Eu não estou adaptado ao corpo astral. Então tá tudo meu saindo pelos lados aqui, ele falou aqui. Por isso você tá vendo a perna. Mas não sou só eu, tem umas pessoas aqui que também estão do mesmo jeito. Pode visitar os leitos se você quiser aí. Aí ele me explicou que ele tava com um corpo astral do tipo XYA, ele falou um nome assim, que era o único que tinha melhor adaptação ao dele. Aí eu me aproximei de um leito, tinha uma cama, uma maca, com a menina de uns 5 anos, né? Uma mãe dormindo do lado da cama da menina, e ao lado tinha um bercinho. Uma diferente, nunca tinha visto aquilo. Era uma coisa diferente, assim. Eu percebi que o corpo da menina, ela estava fora do corpo, nesse berço aqui, era o corpo físico dela, a mãe estava aqui também dormindo. Aí eu me aproximei do corpo, quando eu olho pro corpo, cara, era branco, velho. Corpo branco. O corpo da menina era branco, todo branco, que eu tomei um susto que eu pulei para trás. Eu esperava ver uma criança. E eu vi um bicho, um negócio branco, meio escamoso, um negócio estranho, cara. Eu nunca tinha visto, nem sei o que é aquilo. Nossa. Caramba. Aí a mãe da menina levantou do corpo, fora do corpo, estava desesperada. Minha filha tá com câncer, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não tenho dinheiro para pagar, pelo amor de Deus, Senhor me ajude. E eu vendo aquilo ali, o médico falou para mim assim, essa menina, ela é extraterrestre. Ela não está adaptada ao corpo. Por isso que o corpo teve mutação. Ela falou, vê que coisa, velho. Aí eu falei, vou voltar pro corpo agora, eu voltei pro corpo, consegui trazer, entre aspas, essas rememorações todas, com certeza com alguma distorção daqui para lá, mas foi o que eu consegui trazer. E eu levei em consideração o seguinte, uma quantidade muito grande de pessoas está tendo variações de todos os tipos. Eu não sei se só muta físico, se tem mutação personalidade, se tem autismo. De repente o cara vem de longe, não se adapta aqui, ele vai ter uma neurodivergência, alguma reação dessa. Eu não sei mais o quê, mas eu tenho... E, cara, existe... E uma ala do hospital, daquele hospital, era para tratar extraterrestre, e eram médicos extraterrestres que tratavam essas mesmas crianças, porque eles conheciam o processo de adaptação. Aí eu fiquei pensativo sobre, será que seria possível, se nós viéssemos de outro planeta, que nós tivéssemos um espaço e tempo de adaptação ao corpo astral? Talvez sim, cara. Interessante. Eu fui pesquisar isso tudo aí. Por isso que eu acho, na minha opinião, o Valdo Vieira disse que tinha recebido alguns espíritos, uma época, como médiums, que eram aliens, somente para eles se adaptarem ao corpo físico. Antes de encarnar, eles usavam muitos médiums para aprender a usar o sistema nervoso. Caramba. Porque por adaptação física que não tinha ainda. E por que tantos ETs vindo para cá? Porque nós não somos daqui. Você acha que você não é também? A Terra é um espaço no meio de tantos outros aí. São os lugares, né? Na verdade, eles sempre tiveram aqui? Acho que sim. Acho que as almas dos dinossauros, provavelmente, eram, em alguma proporção, alma de aliens também. Proporcionais ao nível de consciência deles lá, né? É porque eu levantei a questão quando você falou, por exemplo, do autismo. A gente sabe que aumentou muito o nível de autismo recente. Será que às vezes não tem mais ETs querendo encarnar na Terra neste momento? O autismo ele tem vários pontos, obviamente, nem tudo é assim. Não dá para explicar. A gente não pode definir que é. A gente pode definir que existe uma possibilidade de uma das reações ser comportamental. Imagine, o que o corpo físico tem de mais forte? O sistema emocional, velho. Se tem uma coisa que a gente tem aqui é o sistema nervoso. Que o sistema de luta e fuga, adrenérgico, gatilho, bravo, o bebê já nasce chorando, velho, nervoso. Se você pega um alien que não tá com um cara que não tá acostumado ao sistema emocional do Terra, a primeira coisa que ele vai ter dificuldade é se adaptar é o sistema comunicativo. Então, capaz do cara ser mais fechado, ter mais dificuldade visual, né? Tem outras tantas que aí o cérebro, o que acontece? Mutação no cérebro que ele não consegue se adaptar. Então, é uma real... existindo a possibilidade disso, essa seria com certeza uma hipótese. E você também disse pra gente aqui antes de começar que você acredita que muitos de nós estamos na primeira encarnação aqui na Terra. Eu acho que sim, uma parte considerável está na primeira. Por quê? Pela quantidade de pessoas que tem aqui. Pelo menos, a gente começou falando de realidades paralelas, quebra de tempo e espaço, jumps e tal. Partindo para uma parte mais simples, cronologicamente, pense, em 2000 anos, na época de Jesus, tinham 150 milhões. Isso. Se você pegar isso e trazer para hoje, dá 3 ou 4% da quantidade de espíritos encarnados. Tá. Talvez menos até. Dá por aí, tá? Se você pegar almas que estão... Nós temos quanto? 8 bilhões aqui hoje.
Se cada pessoa encarnar a cada 100 anos, se você fizer cálculo proporcional, não cabe 20 encarnações em 2.000 anos. Não cabe. Entre o cara desencarnar, fica um pouco aqui e volta. O cara desencarnar, tem que ficar uns 50 anos aqui, 50 anos lá. Não cabe. Cada 100 anos você encarnasse. Não daria você ficar 50 anos aqui. Então, da onde que veio esse outro povo? Exato. Ou eles estavam fazendo nada no astral? Entendi. 2.000 anos sem fazer nada? 20 vezes... Entendi. 20 Tá entendendo? vezes 100 dá 2.000 anos. Mais ou menos, entendeu? Entendi. Entre idas e vindas, ele daria mais ou menos uma encarnação a cada 100 anos. Não caberia essa quantidade de espíritos que estão aqui. Só alguns fizeram isso, ou talvez eles já foram embora, não sei dizer. Então, assim, por isso que ou eles ficaram no astral aguardando por um tempo enorme, essas idas e vindas, porque não dava para vir a cada 50 anos, e não tinha pessoas suficientes para fazer isso, para que a vida conseguisse nascer, ou esses caras foram chegando proporcionalmente à quantidade de pessoas na Terra, e vieram de algum lugar, e faz mais sentido, é só olhar para cima, velho. Nossa, Isso mas aqui é uma boa enorme. pergunta, né? Da onde veio, né? Como assim, só olhar pra cima? O universo aqui, o tamanho desse negócio aí fora, a gente ficar restringindo tudo à Terra, não faz sentido fazer isso, né? Partindo desse princípio que isso aí é a própria estudo da astronomia está chegando à ideia de que nós temos mais de 2 trilhões de galáxias já. Sim. Né? Então, por aí se tira, né? E tem uma estimativa de quantas almas desencarnadas existem? Não sabe. Pelo menos assim, diz que é porque são 7 dimensões, né? Fora a física. Então, lá nas dimensões você subdivide. Diz que no umbral é 1 para 5, 1 para 6. Cada um encarnado tem uns 5 ou 6 lá. No umbral. Ou seja, tem 5 vezes mais que aqui. As 3 dimensões. Mas você tem também a 4ª, 5ª e 6ª. Que a gente não dá para saber. Talvez um dia lá no muito plano longe. vai saber. Mas é uma galera realmente que trabalha aqui. Porque tem gente que não encarna, né? Tem espíritos que não ficam lá. Tem um tipo de espírito legal que vem para cá, ou já encarnou, não precisa mais, ou vem para cá só para dar força. Eles não precisam passar para lá. A Terra é um aprendizado específico, nem todos precisam. Ele passa um tempo aqui, provavelmente dá uma força, e depois vai para outro lugar. Né? Eu não entendo por que o jogo sempre tá tendo que aprender algo. Por que o jogo, tanto no vivo quanto morto, tanto encarnado quanto desencarnado, a gente sempre... Não tem um momento que dá para relaxar? Mas mesmo que você assista uma série, você tá aprendendo, né? Se você for jogar videogame, você tá aprendendo também. Eu acho que eu não tenho o que fazer. O aprendizado, ele é... Contínuo. Até sonhando. Você traz ideia. Você vai dormir, vai relaxar. Você vai dormir, você tem uma ideia durante o sonho. Eu sei, mas por que fizeram... Você já parou para pensar nisso? Não sei. Esse propósito de ser uma escola. Não sei, tem tudo que será que tem por trás? Eu questiono tudo. Eu questiono também por que a gente está aqui no meio de... Às vezes assim, que violência e tal. Por que a gente é obrigado a comer, por exemplo? Por que é obrigado a dormir? Aí você porque tem isso, tem aquilo, tarará, tal. Então, por que foi feito assim? Por que não evoluiu de outra forma? Tem muito... Por que existe algumas coisas que a gente não consegue correr, né? Não tem o que fazer. É difícil de explicar. Algumas coisas simplesmente são assim. Eu acho que os temas talvez tenha uma coisa maior para explicar essa sua pergunta aí, que seja alguma coisa lá em cima, fale que a gente está aprendendo para chegar a algum lugar, alguma coisa que a gente precisa aprender, né? Porque você para pensar, a gente consegue sair do planeta Terra? Ainda não. Você acha que vai sair em algum momento? Porque vai até onde a gente, ser humano? O Elon Musk disse que ia até Marte. Vai né? no máximo, e olha lá. Que Marte, em termos astronômicos, é uma coisa de ser ali atravessar a rua. Então, assim, é nada. Então, a gente... que interessante. Será que a gente vai conseguir sair daqui fisicamente? Interessante. Será que o corpo físico não é algo que pertence aqui? Por exemplo, não é algo que pertence à Terra? O corpo físico é daqui. Corpo físico. Sim. Entendeu? Ele não é feito para ficar no planeta. Os astronautas, por exemplo, que ficam um pouco fora daqui. Usam uma preparação absurda. Mesmo que eles tenham um sistema gravitacional um dia feito lá, eles não vão conseguir ter direito. O espaço, eles não podem chegar na janela, cara. Porque as radiações que acontecem, se você olhar para o Sol, na janela da coisa, você é capaz de ter problema na retina. Você tem... Sério é o negócio. Não pode olhar direto. Os olhos, né? Então tem vários fatores que vão fazer com que a gente entenda mais na frente. Primeiro a gente vai ter que entender quem somos nós, os espaços entre os espaços, quer dizer, as dimensões. Uma vez que a gente entenda esse processo, a gente vai começar a mudar, porque não adianta matar uma pessoa, não morre. Né? As leis que a gente faz aqui hoje em dia, a gente faz porque é o que a gente entende agora, mas daqui a pouco, mais que a gente descubra que a vida continua. Que muda tudo, né? Que a gente consiga se comunicar com espíritos, até o direito vai mudar.
Como é que você vai julgar uma pessoa? Como é que você vai pegar um cara que veio do plano astral com outro fator, que encarnou aqui e colocar 30 anos na cadeia? Como é que você vai conseguir fazer isso? O dia que as pessoas tiverem essa Que vai consciência. chegar um cara do lado de lá e falar, o cara tinha um plano reencarnatório, já estava na vida, o cara era... Ele ia aprontar, não tinha o que fazer. Então, tudo vai mudar. Então, acho que a gente tá crescendo mentalmente para chegar num ponto que a gente não sabe qual é, tá? Mas vai ser talvez esse ponto de conseguir, a gente, por nós mesmos, sair do planeta, assim. Encontrar conhecimento para não ficar preso aqui. Por isso, talvez seja isso. Não tem como não pensar. Mas você não quer dizer fisicamente. Você pega a anatomia de uma folha, você vai estudar a vida inteira e nunca vai parar, velho. Só uma folha. Você nunca mais vai parar de estudar ali. Cada parte você vai entrando, cada bichinho que tá ali dentro. O micro-universo de cada... Infinito, cara. E não tem nenhuma folha igual, né? Não tem. Você vai passar o resto da vida ali e não vai saber. Mas você nunca tentou trocar essa ideia com um ser muito eles não evoluído? Falam, cara. Eles falam que... Eles não falam. É a mesma coisa de... Você tem ideia? Já tentou explicar pro seu cachorro quanto é 2 mais 2? Nem fazer xixi no lugar mesmo certo. Mesmo que você tente, você não vai conseguir de jeito nenhum, velho. Eu acho que deve ser muito parecido os ETs com a gente, porque é até falta de respeito tentar fazer isso, né? Eu tava sentado hoje, eu tava ali, meu celular tava no meio da cama, eu tava sentado no computador, eu falei, Cacau, pega meu celular ali, por favor. Ela olhou pra mim com a língua assim, ó. Cacau, o celular tá ali do lado. Ela não conseguiu, velho. E se eu brigasse com ela, porra, Cacau, você... Então, assim, eu acho que quando a gente chega pra um cara desse querendo uma resposta, ele deve olhar pra gente muito parecido, assim, entendeu? Eu falei, não, calma, velho, devagarzinho. Mas você já chegou e... Já perguntei pra você. Não fala, não tem como, velho. Você pode, os caras olham pra você com carinho, assim, falam de uma forma, mas não tem como. Eu acho que é tipo a parábola de Jesus, sabe? Você começa a falar meio por parábola, assim, pra não ter que falar nada. Não entende nada. E é engraçado porque se for olhar se você encontrar um trevoso, ele vai querer colocar coisa ruim na sua cabeça. Mas é normal, né? O cara tá preso ali, coitado. Até os trevosos são sofridos também, você vai pensar. Porque, velho, você pensa, às vezes eu fico conversando com os caras que vão lá pro meu quarto, os espíritos lá. Eu tô estudando à noite, sinto aqueles encostar lá na cama, né? Você vai estudando energia, você vai ficando sensível, tá? Sensível em que sentido? Sentindo mais espírito. Velho, o mundo inteiro pra você fazer aí, velho. Tem um lugar para você andar, sei lá, ir para uma caverna, ir para uma montanha. Você vem para aqui, para o espaço, dentro do meu quarto, velho. Agora, você imagina, ainda tá perturbando a minha esposa. Agora, o que você pensasse? Se eu saísse daqui e fosse lá perturbar você e sua namorada, você ia gostar, velho? Falando com o espírito, eu falo, bota um papo com o espírito assim. Eu falei, não dá para pensar, imagina que você não tá bem, velho. Porque eu jamais iria pro quarto de ninguém, queria saber. Eu não quero nem ver gente, eu falei para ele. Então, assim, você para pra pensar que um cara que tá desequilibrado, velho, que loucura da porra que o cara tá fazendo, né, velho? Preso num ponto dentro do seu quarto, em vez de curtir a vida. A última coisa da minha vida que eu vou fazer é ir pro quarto do Ricardo lá. Ficar olhando ele dormir. Sim. E eles têm forma? Como assim? Eles têm forma? Velho. A forma é proporcional, né? Que nem a gente aqui. Você está usando a forma do DNA da sua mãe, mas o que a gente vai engordando depois de um certo tempo de vida aqui, a gente não vai ficando igual. E a qualidade da saúde e idade celular, né? Os espíritos são a mesma coisa. Eles vão mantendo a forma que eles tinham mais ou menos. O ambiente não é muito legal, então a forma deles não fica boas. Não, eles não se cuidam, só fazem maldade, então o sistema energético deles não recupera, eles não se recuperam. Então vão ficando careca, vão ficando deformados. Entendi. Um ambiente onde você precisa ficar com aparência feia, que nem cadeia. Sim. O cara tem que ficar forte, botar umas tatuagens da facção, participar de um grupo. Então você vai criando uma ideia meio distorcida da realidade, assim, para defender aquilo lá que você está vivendo naquele momento. Então o astral tem muito disso. E aí esse cara fica lá para sempre? Não. Tem um momento de despertar, né? Cada um tem um... É que nem aqui, né? Claro que é difícil, assim, mas as pessoas também mudam em algum momento, pelo menos algumas, né? A diferença é que se não muda, morre e vai mudar do lado de lá, né? Então, mas essas pessoas cansam. Elas cansam. Uma hora cansa. Cansa. E aí, quando ele cansa, o que acontece? Aí é que chega os caras... Lembra a história do André Luiz? Então, eu ia falar exatamente isso. Você acha que André Luiz... André Luiz era uma cebosa igual a gente. É? Você acha que André Luiz... Então, o filme começa André ele Luiz, já tá querendo André sair, Luiz, já. ele morreu com sífilis. Cara, ele contágio sexual. E não foi com a esposa que ele fez. Pulava... Era comum naquela época, tá? O cara, provavelmente, dizem ter sido o Carlos Chaga, tá? O médico. Então, ele tomou cachaça pra caramba. Andou com um monte de mulher. E estava em estado de desequilíbrio interno também.
Ele não caiu no umbral porque era legal, ele caiu no umbral porque ele estava naquele momento em dificuldade mesmo. Então ele foi para um lugar daquele, ele passou um tempo. Você acha que André Luiz ficou no umbral só perambulando por 8 anos? André Luiz aprontou no umbral também. É porque não conta essa história. Sim. Você não fica num lugar se você não pertence a ele por um tempo. Fica num estado de loucura, entre aspas. Aí depois ele despertou, fez o que fez, foi muito legal. Mas ele é gente como a gente, entendeu? Ele provavelmente vai ter que encarnar, ainda arrumar algumas coisas e tal. O que ele fez? Porque a Pra história... quem não sabe? Só antes, a história conta como se ele fosse uma vítima da situação, né? O que ele Lógico fez, que não então? Só para responder André o Luiz, Maurício. eu não sei exatamente o que ele fez, que não conta no livro. Mas o que eu sei é o seguinte: sífilis e bebida. Tá? Vamos falar lá, destruiu o fígado e outras coisas. Então ele foi tratado como suicídio inconsciente, só nos pontos. Então ele morreu com sífilis, o grau da sífilis é horrível. É a morte por sífilis, né, dos graus mais altos. São horríveis as sensações, os sintomas e tal. Deve ter passado isso para frente, porque normalmente isso é passado à frente. Naquela época que ele desencarnou, não tinha penicilina. Então não tinha o que fazer. Não sei quanto que ele ficou de remorso por tudo que aconteceu. Então não tinha o que usava. Então André Luiz, ele ficou um tempão, até que um dia, quando ele se sentiu arrependido. Ele já tinha chamado várias vezes por ajuda, mas a ajuda não chega quando tá na hora realmente, velho. Quando a pessoa realmente quer, igual você comentou. Foi a hora que ele chamou, a hora que o cara que estava já de olho nele, que era o Clarencio, se aproximou dele e amparou. O André Luiz, vamos ajudar você agora aí e tal. Finalmente conseguiu chegar, porque ele sutiliou a mente. Entrou na frequência certinha que quebra aquele negócio de tempo principal. O cara conseguiu pegar ele, assim, encaixou nele e pegou. Nossa. Aí muda a frequência. Então, assim, é a mesma coisa no umbral, assim. A galera vai despertar, mas... Então não adianta, eu falo, agora você vai fazer loucura que for. E quando despertar, o problema é que na hora que você desperta, todo o que ficou para trás, vocês têm aquela sensação de remorso, assim, de resolver, de quanta coisa eu aprontei e tal, e vai ter que resolver. O arrependimento. É uma responsabilidade, né? Que os espíritos não cobram, os mentores não são super calmos e tal, mas você vai ter que ter a responsabilidade pelas coisas que você fez, né? Então, por isso que às vezes você aprontou com a esposa, aprontou com não sei o quê, aprontou com o marido, aprontou com a sociedade, enganou Deus e o mundo. Tem que pedir perdão, é aí que Não vem. adianta. Não adianta A pedir pessoa perdão? pode perdoar, sim, mas você tem que ver. Você é melhor ter o perdão, mais fácil, né? Mas você depende da outra pessoa para ter o perdão. Mas é importante que você entenda verdadeiramente o que foi feito, porque a encarnação ela simula tão fortemente que se você voltar, você faz a mesma coisa outra vez. Então você tem que voltar na mesma situação, ou ser apertado próximo àquilo energeticamente, para realmente mostrar que tem alteração. Aí beleza, aí por isso que eu falei, o gabarito de alteração é a pessoa acessou a frequência de real mudança. Então, quando ela acessa, ela não precisa mais passar pelo experimento. Ela vai passar, e se passar, não sente mais. Ou seja, é melhor despertar durante a vida do que durante a morte. Porque todos nós temos que despertar uma hora. É melhor despertar em qualquer momento. Agora é um momento bom para despertar. Melhor despertar agora. Agora é tudo que a gente agora? tem. E melhorando, alterando aos pouquinhos, né? Porque lá também vai ser um agora. E você vai poder despertar também. Então, mas é difícil, né? Lá não é mais difícil? Esse é o ponto do Maurício. Olha, eu acho que é a mesma coisa. Só que é proporcional, digamos assim. O que acontece é que existem momentos reativos, né? Você faz uma coisa, você sofre uma reação. Mas que você pode despertar durante a reação, inclusive. Você pode estar no processo de despertar. O ideal é não aprontar muito, para não ter uma reação forte e ver que a lei do retorno não existe para o mal, ela existe para tudo. É que a gente só usa ela para o mal. Mas será que isso não é um estágio ainda muito básico de despertar? Porque, por exemplo, eu não me considero ainda despertado. E não faço mal. Ninguém é. Mas as pessoas... sabe quando a gente ouve, sei lá, Eckhart Tolle, uns caras Gandhi? São pessoas que realmente despertaram, assim. Essas pessoas vão para um lugar muito melhor. Elas já estão. Já estão, exato. Elas já vibram aí, né? Eu acho que existe o pequeno... o iniciado é assim, aquele cara que você já tem o despertar, assim. O que a gente não tem é o despertar, não, mas a gente tem um caminho. Quando você começa a pensar em ser uma pessoa legal, e mesmo que você não consiga diminuir os impulsos, isso já é um processo de despertar. Já é um processo de melhorar a sua consciência, de tentar fazer alguma coisa legal, de tentar não fazer mal. Você já tem a empatia, um despertar. Você não quer só despertar porque você não quer passar mal do lado de lá. Você quer despertar, você quer melhorar porque você quer estar bem agora.
Você quer estar... É uma conexão que você tem agora, assim, é um entendimento. Exato. Né? Então, eu acho que isso já está acontecendo o tempo inteiro, em fases diferentes com a gente, né? Uns por um lado, outros por outro. É uma escadinha. O problema é a quantidade de coisas que se faz, às vezes, que reagem, né? O sistema de retorno, ele é por os dois lados. Se você faz o bem, ele retorna. Se você faz muito bem, ele retorna. Se você faz o mal, ele retorna. Se faz muito mal, ele retorna. O karma existe mesmo, então. Exatamente. O problema é o retorno. Onde é que ele vai bater? Porque, às vezes, você vê... Imagine um exemplo. Eu estava dando esse exemplo do dia. Uma pessoa que atenda, um médium, que em muitos momentos ele não tem a mediunidade literalmente funcionando, mas como ele está atendendo, ele tem que atender. Então, eu vi um caso de um médium que falou para uma pessoa assim, vocês dois têm um caso, vê que situação. Ele chegou para um casal e falou, vocês têm uma missão em conjunto. Esse casal não estava bem. Esse casal passou 1 ano e meio, 2 anos juntos, porque aquele médium falou aquilo. Agora vê, 2 situações. Se for verdade, legal, o médium ajudou as pessoas. E se não for? Ele perturbou a vida de 2 pessoas. Então, vê que situação. E você está fazendo isso o tempo inteiro. Você fala para um, fala para outro, que fala para outro, que fala para outro. Então, você está perturbando a vida de diversas pessoas com situações. Não, vai lá que você consegue isso. Vai lá que você consegue. Por uma inconsequência e por uma necessidade financeira, às vezes. Tem muito isso. A responsabilidade é que nós temos que tentar ajudar, mas de uma forma em que você tome bastante cuidado sobre as coisas que você direciona, ou principalmente usando seja o que for, porque a gente assume um monte de consequência em seguida. Quantas pessoas eu estou bagunçando a vida? Essa é a pergunta, né? Quantas pessoas eu estou destruindo o caminho dela ou dificultando? Que podia libertar. A pessoa chega para você, já chegou 300 vezes. Olha, essa pessoa queria que voltasse. Você fala, não precisa nem de carta, velho. Por que você quer essa pessoa? Tá tanto tempo você fazendo mal? Não precisa nem de carta para isso. Pegar a pessoa e instruir ela a um despertar verdadeiro. Só que às vezes você vai deixar de ganhar o dinheiro dela mais 10 vezes. Então aí é que mora a questão da ética sobre as atitudes que são feitas e o quanto que ela faz em cadeia. Imagina uma pessoa que faz um vídeo, que o vídeo tem 1 milhão de visualização e induzindo um monte de gente. Eu não sei o quanto que isso vai gerar de reação hoje em dia, o quanto de responsabilidade você chega no astral, você tá vendo a paz, olha quantas pessoas desandaram por causa de situações que você falou aí. Nossa, imagina. Nossa. Por isso que eu acho que a responsabilidade, a gente não sabe o que é isso. Ao mesmo tempo, o contrário também é verdade. Você fala uma coisa, quantas pessoas foram ajudadas? Então, você vai chegar... Se a lei do retorno existe, ela retorna, né? Ela vai voltar para você. Cedo ou tarde. Boa também, né? Aí é que o detalhe disso, né? Não retorna coisa ruim, que a gente só usa a parte ruim do retorno, normalmente, né? A gente só fala dela, né? E como que o livre-arbítrio, ele entra nessa história? O livre-arbítrio, ele é relativo, né? Eu acredito no livre-arbítrio que ele... Por exemplo, você tem livre-arbítrio aqui, alguns. Você pode fazer o que você quiser, mas algumas coisas você não pode. Tem causas pétreas, não tem o que fazer. Você tem que comer, tem que ir no banheiro, tem que dormir. Então você tem um livre-arbítrio dentro dessas regras. Então existe o livre-arbítrio? Existe. Mas, por exemplo, vê só. É como se eu pegasse uma criança e colocasse numa determinada regra. Se você fizer o bem, volta para você. Se você fizer o mal, volta para você. O livre-arbítrio é isso. Só isso. Na verdade, não é livre-arbítrio, é imposição para consciências em baixa percepção entender o que é certo. Porque vê que coisa. Se você ajuda o coleguinha ou o planeta, você tem retornos positivos. Se você prejudica o planeta e ajuda o coleguinha, você tem retornos negativos. Você tem escolha para decidir se você vai ficar entre a neutralidade, o bem e o mal. Não é exatamente liberdade, né? É uma liberdade, entre aspas, proporcional, acho que o que dá. A gente está sobre uma regra. O livre-arbítrio é o seguinte, dentro dessa regra, pode ir aí. Só que pode ir, entre aspas, velho, você vai doer tanto, velho, que vai chegar uma hora que você vai parar de bater. Porque ela realmente retorna. Nossa. Entendi. E tem alguma coisa dentro do teu curso, né, que você já falou, que é gratuito e tal, que você poderia compartilhar conosco, que você acha interessante, pra galera ter meio que uma amostra grátis do que tem lá dentro? Rapaz, o curso eu começo... O que aconteceu? Esse curso tem 5 fases, eu estou chegando na 3ª. Cada fase tem mais ou menos 9 ou 10 capítulos e tem uma técnica em cada fase. É uma técnica, tem livros, cursos, tá tudo lá, tudo. Eu fiz uma técnica em cada um. Por que eu fiz isso? Porque eu percebi que as pessoas, elas querem sair do corpo, querem estudar projeção astral, mas elas não têm ideia muito bem do que fazer. E a primeira coisa que eu percebi é mais difícil
é que a gente está muito ansioso, somente nessa época de coisa. A gente não consegue ficar com a gente, celular, essas coisas, não consegue ficar com a gente. Então eu percebi que as pessoas não conseguem deitar para praticar, nem isto. O cara deita, manda fazer uma prática de 1 hora, o cara não consegue ficar 10 minutos. Então a primeira técnica que tem é uma técnica de 10 minutos, fazendo um experimento, falando a pessoa aprendendo a ficar com ela, só. A primeira técnica do experimento. Como que é? Você pode compartilhar? Cara, tá lá no YouTube, é gratuito. Porque eu li Curso Viagem Astral. cursoviagemastral.com.br. Essa técnica é assim, você deita, eu coloco uma musiquinha, vai ter uma voz guia, né? Que sou eu falando, vai guiando. A parte de sonoplastia sua é maravilhosa. Pois é. Tem as técnicas. Aí ele fala, essa técnica é assim, fala, nesse momento procura ficar o mais próximo... perceber que você esteve durante o dia, ficar o mais próximo com você agora, deixando de lado todas... Esse é o momento para você não ter ansiedade. Eu sei que é difícil, mas é importante. Mas não é para você fazer uma vez só, você tem que fazer várias. Por que é importante? Como que eu vou solicitar você para fazer uma técnica depois, para ficar meia hora praticando alguma coisa, se você não consegue ficar 10 minutos com você sem ansiedade? Então esse é o momento em que eu observo. Aí tem uma hora mais na frente que a gente começa a falar de ansiedade. Ali a gente vai olhar, a ansiedade é uma coisa a se olhar, eu falo sobre as questões médicas, sobre as questões de medicação, como que a pessoa faz para se manter dentro daquilo, até que a gente chega nas técnicas energéticas. A primeira técnica energética é seu corpo em relação ao quarto. Você vai sentir o que está acontecendo espiritualmente no seu quarto energeticamente por fatores físicos. A segunda técnica, logo após, você vai sentir o que está acontecendo no quarto. Eu ensino você como sentir as energias pelas energias. E depois você vai perceber como que funciona a sua mente no meio disso. Aí você vai interligando. Aí a próxima você já faz os 3 de vez. O físico, o energético e a mente. Aí a gente começa a avançar. Daqui a pouco eu estou fazendo a circulação energética com a pessoa, aí ela já está conseguindo ficar com ela já está movimentando as energias, ela está diminuindo a ansiedade. Eu vou passando conhecimento, já está entendendo de dimensão. A terceira fase que a gente vai entrar agora é a parte espiritual. Eu faço todos os estudos no corpo, depois eu começo a abrir para o quarto. Aí a gente começa, eu explico dimensão, eu explico comportamento, como você faz, o que acontece. Aí agora eu estou entrando sobre os seres externos, por exemplo, como que se comportam os espíritos em relação a gente. É a mesma coisa você chegar para o seu filho e falar, não receba água de estranho, a pessoa falar uma coisa que você toma cuidado, olha para os dois lados antes de atravessar, exato. Agora você vai mostrando como funciona o comportamento dos moradores daquela região. Entendi, não, perfeito. Para quem não sabe aí, o Saulo ele tem, né, o grupo Viagem Astral, que é o GVA, né? Eu fiz uma técnica lá de 14 dias. Foi muito legal, assim, mas é isso que você falou. Realmente exige uma prática constante, né? Sim. Então esse curso, que é o cursoviagemastral.com.br, tá aí na descrição do vídeo para vocês acessarem, conhecerem, 100% gratuito. Esse já é um curso mais abrangente, né? Para preparar-nos para que a gente possa fazer essas vivências. Para você aumentar a regularidade, né? Porque às vezes você sai do corpo uma vez ou outra. Quando você começa a entender a mecânica, a entender por que é a saída extracorpórea, como o estado emocional movimenta isso e a responsabilidade sobre relaxar em relação ao ambiente, relaxar as energias, isso faz com que você vá saindo mais fácil, isso vai acontecendo maior regularidade. A ideia realmente é aumentar a regularidade, não ficar aleatório, aí você realmente conseguir. Nossa, sensacional. Muito bom. Bom, vou tentar novamente, né? Mas agora faz o curso, porque você está fazendo as práticas, né? Vai direto, né? Tem que aprender mas não a tinha teoria opção, antes. né? Agora a gente está fazendo o curso devagarzinho, porque as pessoas não tinham passo a passo, assim, né? Tá fazendo esse passo mais a passo. estruturado. Sim. Já estou matriculado. Mas vi eu. Então, galera, para quem chegou até essa parte aqui, que a gente sempre faz essa dinâmica, escrevam nos comentários Palavra-chave aí, qual que é? Estou saindo do corpo. Opa. Que é o que a gente gostaria de fazer. Acho que todo mundo que chegou até aqui quer sair do corpo. Então escrevam aí, palavra-chave deste episódio com o Saulo Caldeirão. Estou saindo do corpo. Exatamente, escrevam de onde vocês estão nos assistindo e também conheçam, aqui está na descrição desse vídeo maravilhoso, o canal do Saulo, que é um canal super bacana com diversos assuntos relacionados ao tema que a gente conversou hoje, e também aqui o curso viagemastral.com.br, curso 100% gratuito, que vai ajudar você nessa sua jornada do autoconhecimento relacionado à viagem astral.
Gostou de estar aqui, Saulo? Muito bom, muito bom. Pois- Nós começamos a viajar pelas paralelas, terminamos nas próximas. Exato. Exato. Mas foi Na muito próxima, bom, muito na terceira obrigado. aula aí a gente aprofunda ainda mais. Obrigado por me convidarem, de verdade, tá? A oportunidade de falar de espiritualidade, de um assunto legal desse, e poder levar o meu jeito de ver as coisas. Muito obrigado. Bom, legal pra caramba. Imagina, obrigado, viu? De coração. Obrigado, valeu. Deixa seu tchauzinho aqui para essa câmera. Valeu, Valeu. galera. Valeu, Falou, até pessoal. mais.